Muito bem, pessoal, começando mais um Deus ZebraCast e hoje você vai ter a felicidade de me ouvir falar muito pouco, porque com duas mulheres dessa aqui, um homem tem que ficar calado. Um homem tem que ficar calado, fechar a boca, principalmente porque vamos falar de futebol feminino. E logo de cara eu já falo que é uma coisa que eu estou aprendendo e trouxe as melhores professoras possíveis para me ensinar sobre esse assunto e falar sobre o boom do futebol feminino que tem final nesse final de semana. As duas trabalham já com isso, manjam demais. Eu vou falar o mínimo possível. Queria dar um abraço e um beijo nessas duas aqui, na Yara e na Isabelle. Boa noite, meninas. Boa noite. Vou deixar a nossa repórter começar primeiro. Eu Eu já dei muitos bons dias e boa tarde pra Yara, porque a gente faz jogos juntas, né, na Band. Então, boa sempre tarde, você Yara. me passando a bola, né? É sempre assim. Vamos pro gramado agora do Allianz Parque, da Neoquímica Arena, pra falar com a nossa Yara Fantoni. Ai, tá vendo? Ao vivo e a cores aqui agora no podcast. Que voz linda, né? Maravilhosa. E ela é conterrânea, né? Então Eu é já muito percebi legal que a eu tô no gente, o meio- mineirês que vai do reinar país, aqui Minas hoje, Gerais, né? nosso país. Pão de queijo, né? Requeijão. Deveria ter um pão de queijo aqui, inclusive, pra Pão de receber a queijo, gente. requeijão. Olha, é ó. verdade, Você sabe que a gente vacilei, né? recebe com quitanda, né, lá em Minas. É Tem mesmo, sempre né? um cafezinho. 2 dias em Minas, você engorda uns 5 quilos. 5 quilos, assim, fato. Porque você vai chegar na mesa do café da manhã, vai ser enorme. Aí vai chegar no almoço, tem tutu, tem feijão, angu. E Nossa, você Então, assim, sai ó, com uns 10 primos, uns 15 tios de consideração, né? é muito gostoso Minas Gerais, eu adoro. Você sai chamando tio, tia, e tá tudo certo. É da hora demais. Agora as duas em São Paulo aqui, ó, vendo que é bom pra tosse nessa cidade aqui, né, Yara? Vendo o Foi Corinthians, um né? prazerzaço te receber aqui, Foi um viu, prazer meu? te receber lá na Band, né? Participou do Pensa Rápido E lá com a ganhei. gente. Ganhou! Eu também ganhei o Pensa Rápido. Ganhou? Ganhei o Pensa Rápido. Tá vendo, não gente? 2 dancei. vitoriosos. Eu não ando com perdedor. Eu só ando com gente vitoriosa. Aí, tá tá vendo? vendo? Mas é um prazer estar aqui, né? Mandar um beijo pra todo mundo que tá nos acompanhando. Aproveitar pra falar, curte, compartilha, divulga pra todo mundo, né? Claro. E vamos falar de futebol feminino. Lógico, lógico. E aí, Isa, como é que Uma tá? honra. Como é que tá essa vida, meu? Olha, o coração tá explodindo assim de felicidade pelo Brasileirão Feminino. Eu já transmito o Brasileiro há alguns anos. Desde Minas eu já transmitia lá em Belo Horizonte. Então, quando eu vim pra Band com as nossas transmissões, são incríveis, né? A Band é a casa do futebol feminino há muitos anos, desde Luciano do Vale. Então, a sequência de um legado que a gente dá esse sabadão, a gente Neoquímica vai ferver, assim, vai ser incrível. A festa, a invasão por elas, né? Que a turma tá preparando pra esse confronto. Vai ter Corinthians recorde? e Inter. De novo? Acho que sim, vão bater, né? O recorde do jogo do Beira Rio, que foi o primeiro, o jogo da ida. Nós vamos estraçalhar Estraçalhar. o Inter. Na arquibancada. Estraçalhar o recorde. E Em o campo eu não recorde, os sei. dois. Não, eu tô falando, eu já tô garantindo A ida aqui. foi 36.330 Exato. presentes. Vamos ver quanto que vai ser Eu agora. acho que o público acho que vai bater. Acho que vai estraçalhar o público. Em campo eu quero um jogo muito equilibrado. É gol. Não quero gol. equilibrado, não. Quero goleada do Corinthians e eu vou estar lá de novo. Coisa porque boa. agora eu faço a cobertura dos jogos do feminino também pro meu time, o Corinthians. Tô muito feliz de estar podendo trabalhar lá também. Então estarei lá nesse sábado. Vou lá encher seu saco lá. Pode ir. Na cabine. Posso? Estaremos todas. Qual O que é cabine? legal. Diga. Vai lá, vai Qual lá, que é a vai lá. cabine? A cabine que ela fica. Eu não sei ainda especificamente Não, qual vai ser a vou nossa procurar cabine. em todas. Mas Procura só lá. procurar de TV lá que vai achar a gente. A Band vai estar presente com quinteto na Neoquímica Arena. Mas eu sei que você tá muito empolgado, né? Que é goleada, que é tudo mais. A gente viveu, podemos dizer assim, viveu uma hegemonia muito grande do Corinthians, né? Tanto que o Corinthians vai em busca do 4º título, o tri aí de forma consecutiva. O Arthur Elias, né? Que pra mim já deveria ser o técnico da seleção brasileira há algum tempo. Acho que já vai será, dar uma- Acho que será depois É. da Pia. Depois da Pia, né? O mais cotado. Então e vamos- aí, o Corinthians não tá tão assim, não. Porque foi empate no primeiro jogo. Não, mas é porque a gente quis deixar a emoção aqui pro segundo Pra jogo. volta, E né? você não conhece como é o Corinthians. Entendeu? É no masculino, é no feminino, é na bote. Tudo tem que ter emoção. Nós Tem não que ter gostamos de resolver o negócio rápido. Caramba, Yara, você já Tem tá que quanto sofrer, tempo- tem tá que quanto sofrer. tempo em São Paulo Tem que já? sofrer. Se não for sofrido, não é Você Corinthians. está há quanto tempo em São Paulo? Tô há 5 anos. 5 anos, ainda não viu como é o Corinthians, pô. Não tem jogo fácil pra nós. Mas é isso aí, rapaziada. Um prazer estar aqui com as duas. Lembrando que você pode acessar aí o nosso patrocinador ADP Esportes. Entre no Instagram aí, @ADP Esportesbet, que organiza aqui com a gente o Deus ZebraCast. Você pode fazer os seus palpites. Palpite é bom pra você fazer aquela graninha extra também. Se você quiser ser um colaborador, pode mandar mensagem também, que você pode ajudar a organizar. Dá bom pra todo mundo
E pra quem apostar no Corinthians contra o Inter, quem apostar no Inter vai se dar mal. Eu vou querer palpite das duas no final do programa, mas agora eu quero começar essa bagaça aprendendo com vocês mais sobre o futebol feminino. E você tocou num assunto muito legal, falou da Band desde a época do Luciano do Vale. Vocês, são especialistas no negócio. Vamos tentar lembrar dos primórdios do futebol feminino? Porque eu estudei um ano nos Estados Unidos, quando eu tinha 15 para 16 anos. E eu joguei futebol lá. E o futebol... Isso é em 96, eu sou velho, tá? E, embora eu nasci em 97. Embora não pareça. Você nasceu quando? Em 80. Ah, não. Então tá bom. Então eu tô bem na conversa. Eu já falei, eu falei 88. Ela falou 96. Eu falei, quase 10 anos ali, vamos mudar. E eu lembro quando eu fui pra lá... Foi o ano que começou a Major League Soccer. Foi o ano de estreia da Major League Soccer. Mas lá na escola, nas universidades, o futebol era dominado, o soccer era dominado pelas mulheres lá. E o interesse pelo masculino cresceu depois. No Brasil, ao contrário, né? Então eu queria que vocês me explicassem aí, contassem pra galera aí como foi o começo do futebol feminino aqui no nosso país. A gente teve um processo muito duro do futebol feminino, que foi a proibição por lei. Entre a década de 30... Teve isso? Teve. Olha a minha ignorância. Mais ou menos 40 anos atrás ali, um pouco mais, né? Agora, o futebol feminino era proibido. Por lei? Por lei. Federal? Sim, um decreto-lei do governo Getúlio Vargas. Tem uma noção, na década de 30. E esse decreto-lei, ele não proibia só a prática do futebol feminino. Ele proibia várias práticas esportivas por mulheres, que na justificativa do decreto-lei era como se atacasse a fragilidade do corpo feminino, sabe? Que na prática era entendido como corpo para reprodução, sabe? Então, vários esportes de luta, halterofilismo, futebol, todos esses esportes foram proibidos. Foi um decreto-lei. Isso... Quem assinou isso aí? O presidente? Getúlio Vargas. Da década de 30. Não vou falar o que eu tô pensando dele agora, mas tudo bem. Isso foi até o fim da década de 70. A proibição, ela cai, o marco para a queda da proibição foram 4 décadas de proibição. A queda... Foi 40 anos de proibição. Mas era proibido jogar... Você podia ser presa. Podia ser? Podia ser presa. Não existiam clubes. Podia. Policial podia ir lá te algemar e falar, filhão. Não pode. Proibido. Não pode. Será que teve algum caso? Deve ter tido, né? Teve caso. Pesquisar e caso também de projetos que resistiram à proibição e que funcionaram de maneira proibida. Mas em 1979 tem um marco muito importante. Teve um sul-americano de judô e algumas mulheres brasileiras, algumas atletas foram para esse sul-americano, se não me engano, foi em Montevidéu, no Uruguai. E o judô também era proibido, né? Os esportes de luta eram proibidos também, assim como o futebol. E essas mulheres, elas se inscrevem com nomes masculinos. Então, elas se inscrevem através da confederação com nomes masculinos. 79. E elas vão disputar no Uruguai essa competição. Mas elas foram campeãs, elas foram medalhistas. Elas não esperavam isso. E quando elas foram medalhistas, e aí os nomes masculinos, mas aí como que isso voltou pro Brasil? Que imagina só, uma modalidade que era proibida no Brasil, que era o judô, e as atletas foram com nomes masculinos e são campeãs de uma modalidade que é proibida no país, né? Que vergonha. Então, isso foi um marco. Em 79 é o marco da queda desse decreto-lei, já virada da década de 80. Por isso que a primeira competição de futebol feminino do Brasil foi em 83, que foi a Taça Brasil. Que foi começando com o Radar. O Radar era um clube muito forte do Rio de Janeiro. Começou com futebol jogando na areia, futebol de praia. A primeira seleção feminina, que é da década de... A fim da década de 80, 88, tem um Mundial Experimental. Porque a primeira Copa do Mundo é só de 91. E aí... o Radar foi a base da seleção brasileira. Então imagine só, é difícil você falar do futebol feminino hoje, né, Yara? Sem voltar pra isso. Gente, em 70 o Brasil era tricampeão mundial entre os homens. E o futebol feminino era proibido no Brasil, né? Enquanto os homens representavam o país, as mulheres eram proibidas. Eu acho que é por isso que é fundamental a gente ter a oportunidade de falar. Mas essa história toda completa aqui, quem tá contando é ela. Não é uma coisa também, tipo, desconhecida por você. É algo que a sociedade... Então, por isso que é muito importante a gente trocar essa ideia. E eu tô muito interessado. Fala mais! E aí em 83 começa a Taça Brasil. Foi uma competição disputada até esse século, assim. Mas era muito mal estruturada. Se você pegar uma ficha técnica de Taça Brasil, você não acha, assim, é muito difícil. Os clubes não tinham muita estrutura. Então, começa na década de 80, já com o futebol, normalizado, a possibilidade, a Taça Brasil em 83. Em 88, começa a se formar a seleção brasileira feminina para o Mundial Experimental, que o Brasil foi até bem, enfim, assim, imagina como que era a convocação. Eles ligavam, falavam, você quer jogar aqui na seleção? Era assim, sabe? Não tinha esse processo como a gente tem hoje. Bem amador, bem né? amador. E aí, em 91, a década de 90 foi muito expressiva, porque em 91 é a primeira Copa do Mundo, em 96 é a entrada do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Isso eu já me lembro bem. Os Jogos Olímpicos, eles começaram a primeira edição da Era Moderna em 1890.
1896 e o futebol feminino entrou em 1996. Um século para as mulheres jogarem bola nos Jogos Olímpicos. E aí, desde então, a Mas o década de 90 masculino foi também importante. demorou pra entrar um pouco. Não tinha logo no começo, ou tinha? Não. No começo era tênis, atletismo, eram esses esportes. Mas teve... Demorou, mas ainda assim as mulheres demoraram Claro. ainda mais. E da década de 90 pra cá tem essa caminhada das seleções. Dos clubes na Taça Brasil, ela acabou já neste século. E o brasileiro feminino começou em 2013. O Corinthians já era campeão mundial em 2013. Ah, mas sempre foi assim. Mundial sempre foi com nós. Já era campeão em 2013, né? O torcedor, se cada um se perguntar aqui pro seu time, olha, uma lembrança que tem de 2013. Os clubes grandes já eram gigantes, né? E o futebol feminino estava começando com o Brasileirão, que foi em 2013 a primeira edição. Então é bem recente. A gente tá falando de ser recente em 2013 e é louco. Se a gente fala de continente, o Brasil, de Libertadores, são 13 disputas. 10 títulos são brasileiros. 10? Então, se você pegar Colômbia, Equador, os países da América, o Brasil é superior. Quem ganhou os outros 3, você sabe, não? Colo-Colo, Atlético Ila e Libertad Empenho. Atlético Ilha é da onde? Colômbia. E o outro time? E Libertad Empenho é Paraguai. Paraguai. E Colo-Colo Chile. Foram os únicos 3 que foram campeões da Libertadores. Seu Corinthians com tem 3. exceção do A Argentina não tem nada! Nunca foi campeã da Libertadores. Nunca foi! Nunca foi. É um outro... A Argentina dá passos muito mais lentos. Se eu não me engano, em 2019 que eles tiveram um processo de profissionalização. A profissionalização ainda é muito recente no Brasil. O próprio Corinthians, eu acho que de 2019 para cá, que passou a assinar a carteira das atletas. Então é um processo muito distante. Em 2016... São poucos times, né? Se a gente olhar, eu conversei com algumas das meninas que estão disputando o Paulistão agora. Vários times que disputam o Campeonato Paulista não tem carteira assinada para jogadores. Sim, não tem. E é um direito básico, né, Yara? Porque assim, imagina só, a realidade é de atletas que trabalham durante o dia e treinam à noite. Como é que você pode exigir de uma atleta que ela entregue o que ela pode entregar no futebol se ela não tem a preparação pra isso? E outra coisa... Como é que uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé vai treinar à noite pra jogar no fim de semana? E os clubes só começaram, de fato, a investir no futebol feminino depois que a gente tem a obrigatoriedade. Sim. E os times, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, precisam ter o futebol feminino. Então, no caso, aí você tem o próprio Palmeiras voltando ali, na época com a Rosana, ainda jogando... Pra disputar o A2, pra chegar no A1, pra conseguir. Tanto que esse ano é a primeira vez que o Palmeiras vai disputar a Libertadores. O Palmeiras feminino nunca tinha disputado. Então, assim, é uma evolução. A gente está vivendo um momento histórico do futebol feminino. Né? Assim, eu falo que é decepcionante um pouco, porque 2019 a gente esperava que fosse um boom maior depois do Mundial, Copa. da Copa e tudo mais. Deu uma segurada, mas assim, a gente tinha uma seleção em que a gente falava de Marta, Cristiane e Formiga. Acabou! Hoje você já vê as pessoas discutindo. A Debinha, né, já surgiu. Sim. Então a gente começou a ver outros nomes surgindo. Mas assim, se você pega a América do Sul principalmente, o Brasil é avançado perto dos outros países. Agora, quando você vai para os Estados Unidos, não se compara. Então, você contou agora esse resumo maravilhoso da história do futebol. É bom trabalhar com gente boa, né? Senhora, É muito bom. Do futebol feminino no Brasil, mas e fora do Brasil? E no mundo? Como é que mais ou menos já era mais forte em outros países? Sim. Nos Estados Unidos, eu tô falando por experiência que eu lembro que as meninas já jogavam. Só que eu não lembro se tinha liga, aí eu não sei falar. É outro processo, assim. Porque a gente... porque você parar pra pensar, a caminhada das mulheres, ela é uma caminhada... Se Não a gente for só no expandir, esporte, né? Árdua. Para outras modalidades, né? A gente falava dos Jogos Olímpicos, por exemplo, né? A caminhada das mulheres nos Jogos Olímpicos, ela é lenta. Ela é muito lenta. A primeira mulher sul-americana, não só brasileira, mas sul-americana, a entrar nos Jogos Olímpicos foi a Maria Lenk, a nossa nadadora, em 32. Isso 36 anos depois da primeira edição dos Jogos Olímpicos. A Maria Lenk foi a primeira mulher a participar. Sul-americana. Sul-americana, tá. Sul-americana, em qualquer esporte, a disputar Jogos Olímpicos 36 anos depois da primeira edição. A própria configuração do esporte, né? E esse decreto-lei que eu citei, ele tem como base o entendimento do corpo da mulher como corpo frágil, né, para reprodução. E colocar o corpo para a prática esportiva pode atingir a sua principal capacidade, que é da reprodução. E isso era uma ideia muito forte para qualquer esporte em qualquer lugar do planeta. Aí, o pai dos Jogos Olímpicos, que é foi o Barão de Coubertin, que é considerado o idealizador dos Jogos Olímpicos, ele tem uma fala muito forte, que as mulheres poderiam ser importantes para os Jogos Olímpicos como mães ou como esposas dos atletas. Então, já pensando na mulher totalmente aquela como mulher do lado, né? Totalmente como coadjuvante, porque a mulher não era entendida como uma pessoa para a prática esportiva. Então, a gente já parte desse pressuposto, desse entendimento, de que a mulher é totalmente subjugada
pra praticar o esporte. Completamente submissa. Totalmente coadjuvante. Então, a caminhada no esporte das mulheres, ela já é mais lenta. E ainda assim, aí você começa a ir esporte por esporte. No futebol, por exemplo, os Estados Unidos, porque eles têm um investimento nas universidades, nas escolas, nos clubes, desde cedo, assim. Então, é sub-10, é sub-9, é sub-11. É mais comum você ver mulheres nos Estados Unidos jogando futebol que homens. E elas são melhores, a seleção é muito mais expressiva. E tem outras praças. A Alemanha investiu muito no futebol feminino, a Suécia, o Japão investiu muito no futebol feminino. Por isso que a nossa conquista recente foi muito, para ser muito comemorada, do Brasil. O Brasil caiu na semifinal da Copa do Mundo Sub-20 recentemente. Depois disputamos com a Holanda, ficamos com bronze. Caiu pro Japão, que tem anos de investimento na base. Anos de investimento na base. E nossa base é muito, mas muito lenta. Lenta não pela capacidade das atletas, mas pelo investimento. Os clubes, a maioria, nem tem base. Como é que se faz futebol sem base? Não se faz futebol sem categoria de base. É o nosso grande problema, né? Nosso calcanhar de Aquiles quando a gente fala de futebol de feminino. Porque a gente tá vendo aqui a dificuldade, mas a dificuldade na elite do futebol feminino. Então, assim, até inclusive a Cristiane é uma das grandes líderes, né? Quando se fala sobre a base, porque a gente tá vendo aos poucos uma renovação. A própria Yaya, jogadora de São Paulo, Sim. se não me engano, com 17 anos, foi convocada para a seleção principal na época. Então, a gente via, né, querendo ou não, uma renovação. Mas se a gente pensar que em 2019 foi a primeira vez que a gente teve uma camisa feita só para as mulheres, Sim. porque as meninas tinham que cortar a camisa. Se você pensar, as meninas não podiam jogar na Granja Comari, não podiam treinar, não podiam usar a academia dos homens. Isso na época de Cici, de Pretinha. Sim. Então, assim, é algo... A Formiga, por exemplo, apanhava pra jogar. Né? Ela falava que ela tinha que ir escondido jogar com os amigos do irmão. Se o irmão pegasse, batia nela. Batia. Caraca. A Cici, como sofreu com cabelo curto, por exemplo, sabe? Uns estereótipos assim. Teve uma edição do Campeonato Paulista Feminino que no regulamento falava da condição estética das atletas, sabe? Como você queria colocar ali, eu não sei se foi de 97, eu não me lembro a data, mas no regulamento sobre a condição estética. Então, assim, você queria colocar, numa bandeja, oferecer um produto como se fosse um consumo, sabe? As mulheres estão te apresentando ali. A própria sexualização das mulheres também, dos corpos, né? Olha, se eu pegar, por exemplo, em tantas modalidades, quantas fotografias de matérias esportivas às vezes foca em partes mais sexualizadas do corpo, sabe? Então, assim, esse processo da mulher no esporte, ele caminha primeiro por uma ideia de fragilidade do corpo feminino, como eu disse. Depois, acho que na virada do século, por um processo de sexualização do corpo muito forte, que as mulheres passam a entrar no esporte. E as mulheres, elas... Pode-se entender, muitos entendem como um produto a ser vendido, né? O corpo da mulher. Por exemplo... Tanto que é sempre a mulher bonitinha entrando ali, né? A lourinha entrando ali, super bonita, sensual. E nunca a mulher atleta de bom rendimento, visando a performance dela em campo. Em 96, quando entrou o futebol feminino nos Jogos Olímpicos, entrou também o vôlei de praia. O Brasil foi, inclusive, a nossa primeira medalha de ouro. A medalha de ouro. A nossa primeira medalha de ouro no vôlei de praia foi em dose... Aliás, a final foi feminina, Brasil contra Brasil. Foi. A final foi feminina. A final do feminino foi Brasil contra Brasil. Foi a primeira vez que uma mulher brasileira foi campeã olímpica, foi no vôlei de praia em dose dupla com a Sandra e a Jaque. E a Jaque conta que elas tinham levado a Sandra tinha levado uma outra roupa pra vestir no pódio, tal, depois que elas foram campeãs. E não, eles queriam que elas usassem aquela roupa bem aquela tanguinha, né? Sabe? Aquela bem tanguinha. cavadinha mesmo, que era para mostrar ainda mais o vôlei de praia aparecendo, né? As mulheres brasileiras campeãs. E claro que isso tem mudado pouco, assim. Ainda é uma luta das mulheres no vôlei de praia para roupas mais confortáveis. Os caras jogam de shortinho, né? As mulheres têm que ficar usando a roupa mais Mas é obrigada a usar? São os uniformes. Que na época eram utilizados, né? Mas até hoje, na Olimpíada próxima agora, se ela quiser colocar um shorts... Não, tem o uniforme da equipe. Tem o uniforme da equipe, É o uniforme da equipe. Eu lembro que teve... O jogador tem que... Nos Jogos Olímpicos de 2016... O uniforme do time. De 2016, eu não me recordo qual atleta foi. Mas de um país que tem mais restrições, mais conservador, restrições com o corpo, e elas usaram umas proteções no corpo e tudo mais, porque tem mulheres de algumas culturas que não pode usar, e a religião, enfim... Mas, no geral, o uniforme do vôlei de praia é isso. Caramba, não sabia que... E é um passado muito recente, quando a gente fala disso. Ela tá falando desse jogo. Eu me lembro de eu assistir nessa final, pô. E olha quanta coisa rola por trás e todo esse processo que eu, um adolescente na época, jamais imaginei, jamais tive acesso a essas informações, entendeu? Você fala de mercado, quando a gente fala, né, do mercado do futebol. Então, a gente tem o mercado europeu, que é um mercado que acaba sendo atrativo. A gente teve, por exemplo, a Formiga e a própria Cristiane atuando no PSG.
Né? Então, assim, a gente teve a China também, Coreia, muitas vezes, como um mercado atrativo para o futebol brasileiro. A gente viveu aí a Bia Zanerato, que hoje participou de uma semifinal pelo Palmeiras. No ano passado, ela não conseguiu fazer isso. Ano passado, a gente teve a questão da pandemia, ela acabou vindo servir o Palmeiras e depois ela volta, porque o time dela, ela ganhava muito mais. Então, assim, e falando sobre esse estereótipo da mulher que me chama a atenção, pra mim, né, o que a gente viu da história da Andressa Alves revelado em 2019, quando a gente fala, né, da mulher ganhar a boneca e do homem ganhar a bola. E que a gente vê um episódio, né, a gente pode falar marca aqui? Pode, fala o que você quiser. Pra mim, o que a Nike fez com aquele material da Andressa Alves, pra mim é algo que eu tenho na parede, em cima da minha cama, assim, é a boneca da Andressa Alves. Que eu acho que é algo que representa toda a luta da mulher. É um vídeo em que a Andressa Alves recebe uma boneca, que ela é pequena, recebe uma boneca, e aí ela fala, mãe, eu não quero as bonecas normais, eu quero as bonecas sem cabelo. Por quê? Porque ela arrancava as cabeças das bonecas pra fazer de bola de futebol. Nossa. Então as com cabelo não interessava, porque não dava pra jogar futebol com a bola com cabelo. Tem que arrancar tudo. E aí termina, né, com ela de fato botando a cabeça da boneca na bola do pênalti, na marca do pênalti e chutando. Porque era isso que ela queria. Mas que no passado a gente não podia fazer isso. Tem um comercial que a ESPN fez, ESPN Woman, acho que é, sei lá, uns 5, 6 anos, que é muito legal. Eles pegam algumas pessoas aleatórias, assim, levam até um espaço e colocam pra rodar na televisão vários lances. Então, e aí era manchado, você não via quem tinha feito aquele lance, você não via se era homem, você não lia nada. Era só, assim, meio manchado, e via uma pessoa fazendo um golaço, via uma cesta, via uma pessoa pegando uma onda. Eram vários lances, eram vários recortes excepcionais do esporte. E aí colocava lá o gol e falava assim, quem você acha que fez esse gol? Quem vem à sua cabeça? Falava o Neymar, a cesta, o Michael Jordan, e colocava lá a onda, o Gabriel Medina, enfim. Eles iam citando várias pessoas que vinham de primeira na cabeça deles quando eles mostravam aqueles lances. E depois revelou para as pessoas quais eram as pessoas atrás desses lances. Era a Hortência, era a Marta. Então, assim, a nossa ninguém memória, colocava a mulher naquela situação. Porque a nossa memória esportiva, ela é totalmente masculina. Era totalmente masculina. E a gente tem grandes mulheres, grandes nomes do esporte brasileiro. A gente vai pegar hoje, por exemplo, a gente vem de uma edição de Jogos Olímpicos com uma presença excepcional das mulheres. A Bia Ferreira no boxe, na vela, a Martina Ingrael caindo com os bicampeãs olímpicas. No próprio futebol feminino, que a gente caiu antes, mas tem ótimas atletas da nova geração. A Rebeca Andrade, Raíssa Leal. Então, assim, de vários esportes Raíssa, diferentes. Eu chorei. É o xodózinho, né? É o xodózinho. Senhora, cara, não tem como você não se emocionar. E olha como a gente tem potencial humano pra gente ser uma potência esportiva e nós ainda não somos porque a gente não investe como a gente deveria investir. Aí também, tanto no feminino quanto no masculino, Sim. o Brasil é um país que não investe. Mas eu acho que é um país culturalmente muito machista. Claro que é, sem dúvida. Né? Mas no esporte em geral, o Brasil ele é um país que fica devendo muito, né, no investimento da base. Se pro masculino, já pro feminino deve ser ainda mais. Deve ser, não. É muito mais difícil, né? Não é que também no masculino tá uma beleza. Também não tá, né? Até pelos salários, né? As jogadoras tanto lutam, né? A Marta fez um protesto, né, na Copa do Mundo de 2019, jogou sem patrocinador e tudo mais, porque existe uma desigualdade muito grande. E a gente fala assim, você pensa o futebol feminino daqui a 30 anos igual ao futebol masculino? Não. Eu acho que é algo muito distante. Mas eu ainda tô falando, quando a gente sai do futebol, que eu acho que até fica mais... Porque no Brasil, o futebol ele é disparado o que mais se investe, assim, né? Você pegar essas modalidades aí que está... Meu, pelo amor de Deus, a gente já cansou de ver aí os caras treinando aí em garagem, né? Esse pessoal que consegue chegar na Olimpíada e às vezes não pega a medalha, não sai na principal. Sim. Mas ficou lá em 13º, 12º, aí a gente também não dá muito valor, né? Sim. O Brasil é um país difícil E é tão louco isso. Eu conversava com o CEO do Allianz Parque e ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. E ele falou que teve uma dificuldade muito de adaptação. Quando ele veio com as meninas, ele tem 2 filhas. E ele falou, olha, eu cheguei aqui no meu prédio, eu tive que ser o técnico de futebol do parquinho lá. Porque minha filha jogava futebol nos Estados Unidos. Ela chegou aqui e não tinha menina pra jogar futebol com ela quando ela chegava da escola ali no prédio. E aí os meninos meio, você não vai jogar. Aí ela começa a entrar, ela começa a jogar bem. E aí eu tenho que saber entender como que tá acontecendo aquilo ali. Porque por mais que a gente esteja em 2022, isso é distante. Aí ela saiu, ela falou, pai, eu quero andar de skate. Quando ela foi andar de skate, ela também era um ET ali. Então assim, ele falou, pra mim era algo tão normal, já fazia parte da minha rotina. Da cultura, né? E aqui eu tive que comprar a briga pela minha filha.
Ela quis ir, por exemplo, num carnaval, ela queria ir de Batman. E não existia problema dela ir de Batman no carnaval. Mas aqui no Brasil, a menina vai de princesa, ela vai de rainha, né? Ela vai das princesas da Disney. Ela não vai de Batman. Então eu tive que preparar a minha filha pra pensar, olha, talvez... Pra pensar como é vão te olhar pra diferente. um país de terceiro mundo, né? Sim, sim. E a cultura ela é construída, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre esse processo da proibição do futebol feminino, sobre todo esse caminhar, né, que é lento da competição, de 2013 pra cá, tudo que a gente fala, você tem sempre que citar contextualizando. Você não pode... a gente fala assim, é porque as goleiras... por exemplo, um comentário que eu sou totalmente crítica, não concordo, de que tem que diminuir o gol pro futebol feminino, sabe? Eu acho que isso seria uma opção rasa, fácil e superficial. O que é mais difícil e pra mim o que é mais correto? Você investir na preparação mas nos outros das esportes goleiras. as quadras são do mesmo tamanho. Não, mas a rede de vôlei às vezes varia, entendeu? A altura, né? Sim, A gente mas tem ainda algumas adaptações, tem mas eu acho que depende do adaptações. esporte. Depende do esporte, acho que pro futebol não vale. Por quê? Porque a gente tem goleiras que conseguem defender no gol no tamanho tradicional. Então a gente precisa investir na formação das goleiras. É porque é preguiçoso. O vôlei... Dá muito mais trabalho você Sim. investir na formação das goleiras. Isso. É muito mais barato diminuir o gol, uma trave. né? Isso que você falou é foda. Não, e outra coisa, gente. Se a gente já tem uma dificuldade enorme de estádio, sabe? De local mesmo, de praça pra esses jogos. Imagina. Você vai ter que adaptar sempre pra ter um jogo feminino. Por mais que seja só trocar a trave, mas independentemente, é adaptação. E a concepção do vôlei, ela já foi diferente pros homens e já foi diferente pras mulheres. Então a construção do esporte, ela foi feita com aquele mecanismo, com a ferramenta da rede, numa altura diferente. No futebol feminino, não. Assim, você vai ter que mudar pra quê, adaptar pra quê? Se é muito mais difícil, mas é mais correto, você investir na preparação das goleiras. A gente tem grandes goleiras no mundo. Grandes goleiras e que defendem na trave convencional. Então a gente tem que preparar. Porque se a atleta chega com 16 anos... Quem chega com 16 anos na base? 16 anos já tá formada praticamente. 16 já é um anos já caminho tá- É porque muito o menino grande. já desenvolveu na rua, na escola, na educação física. Sim. Né? A menina não teve essa oportunidade. Ela, no máximo, viraram pra ela e falou: jogue vôlei, jogue handball. Ela não foi incentivada ali de pequena, de fato, Verdade. jogar o futebol. Eu falo que assim, Aqui no Brasil nunca eu foi. jogo futebol, vamos lá. Joguei na Você escola. joga. Não, não jogo futebol de campo, porque é muito grande o campo ali. Pra mim, minha filha, meu preparo físico, apesar de Também, malhar. joguei campo uma vez, eu tive que ficar uma semana de recuperação. Não dá, mas futebol de salão eu adoro. Então vamos falar, eu era uma menina que eu joguei futebol no recreio com meus amigos. Então eu não queria brincar de casinha com as meninas. Eu ia jogar futebol com os meninos. Então ali já existia algo, mas era uma época em que eu me bancava. Eu não me preocupava muito com aquilo ali. Mas por quê? Porque a minha tia já jogava. Então, pro meu pai, ele, vou com minha tia joga. E aí, isso foi se desenvolvendo. Mas na minha própria turma de amigas, era assim, a Yara joga futebol. A Yara vai estar sempre com a canela ferrada. Então, assim, é algo que a sociedade já traz e você tem que ter um interesse. Eu tinha minha tia de espelho e achava legal. Talvez eu não tivesse esse interesse se eu não tivesse algum outro exemplo dentro de casa que eu pudesse fazer. Então, meu pai, ele ria. Nunca me proibiu, mas ria. Achava assim... você sempre foi meio doida mesmo? Era brincadeira, né? E talvez se é o garoto, olha, ele tem potencial. Aí você vai colocar numa escolinha, você vai investir de alguma forma. Eu fiz uma vez uma disciplina, eu fiz jornalismo, eu sou formada em jornalismo, mas eu fazia várias disciplinas do esporte, assim. E eu fiz uma vez uma sobre tática, treinamento da tática no futebol. E aí meu professor... Quantas mulheres tinham na sua sala? Eram pouquíssimas, eu acho que eram 2. Uma turma de 40. Contando você. Contando comigo. Então tinha só mais uma. Mais uma. Eram 2, acho que 3 no máximo, assim. Mas... e aí o professor uma vez falou, eu tava dando aula sobre o treinamento da tática. E ele falando, porque no sub-8 a gente trabalha tal coisa. No sub-12 tal coisa. Sub-15 tal coisa. Eu pensei assim, cara, que realidade é essa, sabe? Pros meninos, assim, porque você tem escolinha pra isso. Mas você não tem essa realidade pras meninas ainda. Tem cada vez mais escolinha, você tem projetos. Mas cada vez mais comum, mas ainda é incomum, sabe? E o futebol, gente, é treinamento, é formação. Claro. Com 8 anos, você vai aplicar um tipo de formação, de tática, de ensinar isso. Com 12 anos, ele já tem uma outra condição cognitiva para aprender outras coisas. Com 15, outra. Igual, como eu falei, goleira. Quantas atletas chegam nas bases dos clubes para jogar com 16? Até então, jogavam no bairro com os amigos e passa a jogar no clube com 16 anos. Não. Ela tem que jogar ali com 10 anos, com 11, com 12, a goleira, e entregando para ela treinamentos cada vez mais adaptados à condição cognitiva dela. Ela não tem nem Essa é a referência, né, formação. Isa? Que é tão louco. E eu falo que assim, que a Isa viveu um pouco disso. Eu ainda, como repórter e apresentação, tive algumas referências no mundo esportivo, né? Eu tinha, pra quem olhar, eu tinha uma Glenda, quero ser igual
a ela. Mas quando você pega, entrevistando várias meninas, inclusive do Corinthians, nessas semanas, né, de decisões. Mas quem é a sua inspiração no futebol feminino? Eu não acompanhei muito o futebol feminino. Porque a maioria vem do futsal, né? É uma tendência de que as meninas comecem no futsal. E aí, o Thiago Silva. Os homens são referência para as mulheres. Elas têm muito poucas referências, né? Então, assim, a Marta, por seleção brasileira, mas a Marta jogou muito fora do país. Pelo menos, assim, nos últimos tempos, sem jogar nos Estados Unidos. Então, assim, elas não têm referência. E aí eu falo, quando você começou mesmo na narração, em quem você vai se inspirar? Em como eu vou narrar um gol? Tipo quem? Você não tem referência, você não tem um ídolo, você não quer ser como alguém, porque não existe essa pessoa. Então, você aceitar que você vai quebrar esse paradigma, além de você ter que provar para a sociedade, porque você liga a televisão e você vê uma mulher narrando, é diferente. Só que o brasileiro, ele não entende que é diferente. É estranho, é esquisito, é ruim. O vôlei, por exemplo, quando a gente fala dessas diferenças, você assiste o vôlei, eu já sei que o jogo do masculino vai ser mais paulada, mais bola no chão. No feminino, é um jogo mais longo, é um jogo de rally. Agora, não adianta você chegar no futebol feminino e falar, tem que ser igual ao futebol masculino. É muito lento, é muito... Não é igual, você não pode comparar. Né? A genética é diferente. Porque é cruel. Gente, a comparação, ela é cruel. Ela é cruel. É como a gente tava falando. Como é que eu vou falar assim? Como é que eu vou assistir ao time feminino do Corinthians e vou esperar o mesmo futebol do time masculino? Espero que não entregue o mesmo, né? Porque espero que seja campeão. E no masculino não tenha sido campeão. Vamos ser também. Vamos ser também. É o próprio Inter, né? O time feminino do Inter, pra mim, é mais vistoso. Eu gosto mais do trabalho do Maurício Salgado. Vamos ser campeão da Copa do Brasil. E no final do programa eu vou falar que tem um torcedor aí. Tem uma pessoa que vai torcer pro Corinthians nessa final aí. Vai revelar? Vai revelar? Eu não escutei nada. Lógico que vou revelar. E vou estar com vocês de cúmplice ainda. Esse torcedor é quente. Eu vou falar. Você acha que eu não vou falar? E você não aprendeu com o Milton Neves lá? Conta pra mim, eu conto pra todo mundo. Eu vou, lógico não, Milton Neves, você não cochiche nada pra ele que ele vai falar no ar. Vai falar. Mas da mesma forma o Inter, sabe? Assim, você não pode esperar que o time do Maurício Salgado entregue o mesmo rendimento do time do Mano Menezes. Ainda bem, porque o Maurício Salgado treina melhor do que o Mano Menezes. Time feminino. Tô brincando, cada um tem suas trajetórias, né? O Mano Menezes, eu acho que ele. Tô brincando, cada um tem suas trajetórias, eu só tô cornetando, só tô alfinetando. Claro, mas a brincadeira Mas assim, você não pode esperar o mesmo rendimento dos dois times, por quê? Porque são pessoas diferentes, são condições de treinamento diferentes, são condições táticas diferentes, inserções, né? Como eu disse, os atletas aí já chegaram com uma idade já avançada, as equipes profissionais sem um trabalho de base feito com decência, como elas mereciam. Então é cruel, como eu disse, você comparar as modalidades, se quando o Brasil era tricampeão mundial, a gente tinha uma seleção que cantava o mundo, as mulheres não podiam jogar no Brasil porque elas poderiam sair presas. Então, assim, é cruel a comparação. Você não pode ir com os mesmos olhos. Você tem que assistir a modalidade pelo que elas têm a entregar. Elas têm muito a entregar. E a má vontade só atrapalha. Porque assim, quem não gosta de futebol feminino, ele não consegue só não gostar. A pessoa não consegue só não gostar. Ela tem que falar. Entendeu? Ela tem que assistir, não vai assistir tudo e vai xingar o minuto que ela viu. Ela tem que ir pro Twitter falar. Ela tem que ir pro Twitter. Ela tem que ir lá e marcar todas as pessoas. Porque muita gente me marca, como eu gosto de futebol feminino há muito tempo, acompanho, cubro já há uns 6 anos. Desde antes de formar, eu já trabalhava com futebol feminino em BH. Então as pessoas, assim, quando eu tenho alguma coisa negativa do futebol feminino, elas têm que marcar. Elas têm que gritar, elas têm que ser ouvidas, entendeu? Algumas pessoas chegam a te agredir, né? Sim, tem uma galera que é muito sem noção, cara, muito sem noção. Por exemplo, recentemente teve um episódio muito... Eu achei triste. O Flamengo ganhou de 34-0 no Campeonato Carioca Feminino. Isso é um absurdo. É um absurdo esse resultado. Por quê? Você pega um time profissional e pega um time amador e coloca pra jogar juntos. A Série A do Brasileiro Masculino tem 20 times com investimentos diferentes. O Flamengo tem investimento, o Avaí tem outro. Isso é claro. Mas, tanto pro Flamengo quanto pro Avaí, você dá uma condição de treino legal, você dá um campo bom para eles treinarem, eles têm condições de trabalho asseguradas, tem um sindicato por trás dos atletas, tem as condições trabalhistas asseguradas por lei, eles têm várias leis que asseguram os atletas. Né, a outra equipe que tomou 34, qual que era a condição daquela... Eles têm CTs. Então, por mais que os investimentos de Flamengo e Avaí sejam distintos e abismal, a direito de TV, enfim, tudo é muito diferente nesse sentido, mas eles têm as condições parecidas que são entregues a eles. Eles têm condições dignas de trabalho, isso eu quero dizer. Entendeu? Para entregar um futebol bem jogado.
No feminino, você pega um time principal, que é o Flamengo, e você pega um time amador, de várzea, bota pra jogar junto. Isso não é bom nem pro Flamengo, Você não tem nem nenhum pro nivelamento, adversário, né? nem pro Se fosse adversário. no masculino, também nem ia pra acontecer a mesma modalidade. coisa. É isso. E a seleção masculina tomou de 7 da Alemanha também com... Pô... Entendeu? Então isso é... E aí, quando sai um resultado assim, já começam a marcar a gente. Porque as pessoas têm que gritar que elas não gostam. Gente, se você não gosta de assistir, tudo bem. Mas em que ajuda pra você que não gosta, tá? Você não gosta de futebol feminino, você não tem paciência de assistir. Tudo bem. Não assiste, né? Respeito, Assiste né? outra Também não coisa. gosto de muita coisa e não fica aqui falando pra todos os lugares que eu não gosto. Tudo bem. Você não precisa ir pro Twitter falar mal da modalidade. Começar a falar, pontuar vários Depreciar, assuntos, né? depreciar a modalidade. Se você não tem o menor conhecimento sobre o desenvolvimento da modalidade, sobre o histórico da modalidade, sobre a crueldade que se fez com as mulheres. Então, falar e sentar ali no sofá e tuitar é muito fácil, mas parar pra estudar, entender todo o contexto social por trás da construção do futebol feminino brasileiro é mais difícil. Então, estude antes de falar. Então, quem tá assistindo aqui já tá tendo uma aula aí com a Yara e com a Eu falo que é Isabelle. muito louco, né? Que eu tô participando hoje do projeto da Centauro de investimento, né, no futebol feminino, né? Agora no Campeonato Paulista. E a gente tá falando de Campeonato Paulista, que é o melhor estadual que a gente tem. disparado. Então, assim, essa Disparado. semana, inclusive, fui consultar em BH, É fui muito conversar com a distante? Federação. Muito distante. Fui conversar com a Federação Mineira. Ah, vai começar, né? Começou semana passada, né? No final de semana, o Mineiro, feminino. Vai transmitir? Não sei. Por aplicativo, internet, alguma coisa? Não sei. Depois que já tinham... Né? Já tinha começado o campeonato. Ah, eu acho que o fulano de tal vai transmitir. Você tá falando do campeonato mineiro. Feminino. Então, assim, pensa isso. Tá falando de talvez polo, que a gente tem aqui. São Paulo, Rio, Sul, Minas Gerais. Então, você não sabe se vai ser transmitido já rolando o campeonato. Então, assim, quem trabalha lá dentro não sabe. Então, assim, é tão louco, é uma realidade tão louca. E a gente fala do Paulistão, até dá uma palmas aqui pra Federação Paulista, o que tem feito, né? Em termos de YouTube, de Facebook, de tudo. Mas é algo, gente, que é fora da realidade. E a gente tá falando da elite. A gente tá falando ali da base, dos campeonatos. Imagina o que acontece na base. Aí eu falei, então eu quero entender o campeonato gaúcho. Como será que funciona o gaúcho? Como será que funciona o Paraná? Gente, é uma realidade. As pessoas não têm informação. A gente custa muitas vezes, né? Até em termos de Brasileirão, da gente conseguir entender um calendário. A gente saber como acontece. A gente entra muitas vezes no site da federação e da própria CBF. A gente não tem claro data de jogos. A gente não sabe os horários. Então, assim, até pro torcedor acompanhar, é difícil. Eu falo, cara, eu queria fazer muitas vezes um site pra que ali tivesse as notícias certas. Pra eu saber quando o meu time vai jogar. Eu não sei. Não, tem edição de campeonato estadual, assim, a gente tem uma regulamentação da quantidade de dias com antecedência, tem que divulgar a tabela de um campeonato. Regulamento, tabela, isso tudo pra todas as competições. Feminino, uma semana antes, tá divulgando o calendário da competição. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é triste demais. Se a gente for pensar sobre os investimentos, por exemplo, São Paulo tá tão à frente dos outros estados que o Brasileirão Feminino é disputado desde 2013 e só paulistas foram campeões, com exceção do Flamengo em 2016. Então, só o Flamengo foi campeão, tirando os times do estado de São Paulo. De resto, só paulista. E o Palmeiras voltou em atividade em 2019. O Palmeiras, né? Parado, né? Então, assim, é muito louco. Você tá falando de grandes times, mas que agora que estão vindo... É tão louco, eu falo que o BMG, um banco de Minas Gerais, foi patrocinar pela primeira vez um time do feminino, patrocinou o Corinthians. Então, assim, é louco. Você não foi. Normalmente você vai no seu nicho, fecha seu nicho, pra depois você abranger. Não. Foi no Corinthians. Por quê? Porque ali não tinha notoriedade, provavelmente, pra um patrocínio. Sim. E depois você volta. Então, acho que vai muito pelo inverso o futebol feminino. Sim. Então, assim, várias vezes eu vi grandes empresas falando, Yara, então vamos fazer um projeto de futebol feminino? Beleza. Você reunia, você conversava com os chefes e vamos fazer acontecer. Então, mas agora eu quero saber... Quanto de engajamento você vai me dar? Quantas curtidas vai ter no seu vídeo? Quantas vai ter? E no final, sabe o que era? Não, Yara, acho que a gente vai investir no canal de fulano de tal, porque vai dar muito mais visibilidade. Eu falei, é lógico, isso não existe. Como que eu vou te provar quanto vai ter se ainda não existe esse produto? Claro, não tem referência. Igual você falou das jogadoras, das atletas, da narradora. O parâmetro, né? Não tem ainda então, eu vi milhões de projetos. O que eu já fiz de reunião sobre projeto feminino, pra gente tentar emplacar, pra gente tentar fazer... Falei, enquanto vocês se preocuparem com views... não, mas aí tem muito haters. E eu acho muito legal o projeto do Passa Bola, da lei da Luana Maluf, que ela falou, eu não queria ter um canal, falar de futebol feminino num canal de futebol masculino. Por quê? Porque o número de haters é muito grande. Então você começa com um conteúdo legal, você tem 2, 3 pessoas que gostam, e aí de repente você vira e fala assim... Beleza, mas você tem quem não gosta que vai enfileirar,
Que são as E vai pessoas que sujar. têm que falar, o que não pessoal do gostam. Twitter lá que você tava falando que marca não, lá. que não basta não gostar, ele tem que deixar claro que ele não gosta. É, tem que como ser se fosse assim. política, né? Que a gente vive hoje, Sim, né? O não, cara teve vai um no do dia, outro. cara, que eu tava narrando, assim, eu saí da Band, tinha uma mensagem, o cara falou assim, sei lá, mandou Você mensagem. marcou, né? Você postou alguma coisa disso, de alguém que te ofendeu de alguma coisa. Ah, mas ofensas a gente pode colecionar, assim, as ofensas. Mas o cara mandou assim, ô Isabelle, eu não gosto da sua narração. Aí eu vi, você bom, marcou isso. gente, mas tudo bem, meu filho, você quer que eu faça o quê? Né? Você quer que eu peça demissão da Band? É isso que você quer que eu faça? Vou pedir pra sair porque você não gosta de mim. Sim, eu fico Pô, a pensando assim, pessoa cara... que para o tempo dela pra exatamente, mandar uma assim, mensagem pra uma pessoa. quantas A gente vê que os valores do mundo estão muito Pelo amor de errados, Deus, que né? galera à toa, né, meu? Fui vai caçar um trem pra você fazer, entendeu? E assim, a pessoa ter o trabalho... Por que a pessoa acha que é importante... Mandar um direct. Ela ir até o perfil, ela vai até o perfil da pessoa, ela abriu o perde esse direct. tempo, né? Ela me mandou, eu não gosto da narração. O que ele esperava que eu fizesse com isso, sabe? E pra que a pessoa faz isso? Então assim, é tão gratuito você ofender, você criticar isso, o futebol feminino que me estressa muito. Era a pessoa que não gosta, tem que falar. Mas a gente falava de projetos, quero destacar coisas positivas também, senão fica muito velório isso aqui. Boa. É. Os projetos de Corinthians e Inter são muito bons, sabe? Eu acho que tem dois pontos, um ponto em cada um, que a gente tem que destacar. O Corinthians é acreditar no projeto. O Corinthians está desde 2016, começou com era uma parceria com o Audax, que era um clube que já existia aqui em São Paulo. Tanto que uma das Libertadores ganha com o Audax, né? A Copa do Brasil, que era uma competição que existiu também. Eu não lembro quando que começou, mas terminou em 2016. Porque ela termina em 2016, e aí em 2017 a gente passa a ter Brasileiro A1 e A2. A gente tinha até então Brasileirão e Copa do Brasil. Eles Que é a caminham Série A e juntos. Série B, né? Caminham juntos em 2016. Aí a Copa do Brasil é extinta. E desde 2017 temos Série A1 e Série A2. E desde o começo deste ano, Série A3 também, que é a terceira divisão. Então, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, a última, em 2016, com o Audax ainda. Então, desde 2016, são 6 temporadas. O mesmo treinador, a manutenção do Arthur Elias. Uma coisa que é louca no futebol feminino, a cada temporada tem... Eu faço alguns guias já há alguns anos do Brasileirão. É uma trabalheira, mas é muito legal, assim. Guia de todos os times. E aí eu já pego lá. Time contratou 20 atletas. Cara, quem contrata 20 atletas? Quem O contrata Palmeiras 15 teve um ano que atletas? contratou 18 com o Alexandre Matos. E assim, uma coisa é você fazer a reformulação de um time e seguir acreditando nesse projeto. Outra coisa é toda temporada se reformular 15 atletas. Gente, esse mundo, o elenco toda temporada, que base é essa? Que futebol é esse, né? E o Corinthians não. Claro, contratando, nas últimas temporadas, sempre contratando, sempre melhorando o time, mas acreditou numa base. Tanto é que tem atletas que estão há muito tempo, que ganharam os últimos brasileiros com a equipe, podem ganhar o tri consecutivo, sabe? Que ele acreditou. Então o Corinthians é um clube que acredita no futebol feminino. É claro, tem todas as dificuldades dos clubes grandes, de repassar a verba e tudo mais, que as mulheres lá dentro, elas trabalham pra caramba. A Cris Gambaré, que é a diretora... É referência, né? Referência total. Mas ela, assim, é um para-raio de muita coisa pra não deixar respingar no feminino. E é um clube que tá ali e mantém o projeto e leva alguns jogos pra Neoquímica Arena, que é legal também, faz esse movimento, acreditou no Na projeto. semifinal lá contra o Palmeiras deu 18 mil pessoas. Sim, e agora vai ser mais ainda na final contra o Inter. E o Inter é a base. A melhor categoria de base do Brasil é o Internacional. O Inter tem uma base muito boa e leva essas atletas da base pro profissional, pro principal. Acredita nisso. Até que os campeonatos de base, a gente tinha sub-16, sub-18, agora sub-17, sub-20. Então o Inter sempre estava ali, ou campeão ou vice-campeão, ou campeão ou vice-campeão, porque é um time que acredita na base. Então é um Corinthians que acredita no projeto e é um Internacional que pensa em formar atletas. E isso é muito bom, porque tem atletas muito boas, como Bruna Benítez, zagueira que passou por muito tempo na seleção, 10 anos de seleção, Fabi Simões, tem Milene Fernandes, ex-Corinthians, tem a Duda Sampaio, que é uma jogadora excepcional de meio campo também, e tem jovens atletas. Do E é caramba. muito louco isso, a gente falar até da movimentação do mercado, né? Que a gente fala no futebol, tanto daquelas janelas de transferências. E é muito louco que a gente começa a ver uma movimentação maior, né, no futebol feminino. Porque Mercado da bola. a gente tem um bola, físico, mulher. a gente tem um físico muito diferente. Quando a gente questionou muito o Brasil em 2019, né, Isa? A gente questionava que a gente tinha uma brasileira que jogava na Coreia, brasileira que jogava na Europa, brasileira que jogava nos Estados Unidos e brasileira que jogava no Brasil. Então, quando você juntava essas jogadoras, o nível de cada uma físico era muito grande. Então, pra você pegar uma competição, pra você ir pra um campeonato, aí você chegava, parecia que o passo da americana era 5 vezes maior do que o passo da brasileira. E aí questionavam. E hoje a gente tá vendo uma migração, a gente tá vendo um retorno de grandes jogadoras pro futebol brasileiro. Então a gente viu, né, desde a época que a gente tem a Tamires aqui, a gente tem a Andressinha de volta, que ela vem pro Corinthians, hoje é jogadora do Palmeiras. Então assim,
a gente foi vendo o interesse. A própria Érica, que, né, zagueira do Corinthians, seleção brasileira há muito tempo. Aí de Formiga, Cristiane. E aí a gente começa a ver o interesse. O futebol brasileiro despertando o interesse, né? A gente vê muitos jogadores aqui em final de carreira no masculino fazendo isso. E outros jogadores... O nível do Palmeiras esse ano com a Bia Zanerato participando até a reta final é outro. Né? A gente vê a motivação e a referência das meninas de olharem. E a gente vê um campeonato brasileiro que no jogo passado... Os 2 gols foram lei do ex, lei da ex. A Jennifer e a Milene. Que a Jennifer, que foi numa transação. Então, assim, isso é muito legal. Porque a gente pensa, pô, mas isso é tão simples, Yara. Você tá falando uma coisa boba, besta. Mas não é. Lógico, claro que não. Entendeu? É uma coisa que você começa, poxa, isso tá acontecendo. Né? Então, assim, a gente precisa entender, né? Então, muitas vezes esses haters aí, eu vejo várias vezes, né? Pô, Centauro, todo mundo quer comprar um tênis legal, muitos homens ali. E aí, quando você fala de futebol feminino, a gente fez uma transmissão do jogo do Red Bull Bragantino, em que a gente sempre pega a jogadora da partida e faz uma resenha final. Quando ela viu que eu tava com o microfone da Centauro, ela falou, quero fazer um pedido no final. Eu falei, vou levantar a bola pra ver o que ela quer. Aí ela falou, Centauro, eu quero uma chuteira. Aí eu olhei pra chuteira dela. A chuteira dela era uma chuteira da Nike, legal e tal. Aí eu virei e falei assim, então... Ela falou, a minha chuteira é uma das melhores do elenco. E eu só tenho uma chuteira. Porque eu treino com ela e jogo com ela. E ela compra, né? E ela compra a chuteira. Ela compra. Aí eu conversei com a Rosana, né? Ex-jogadora que hoje é a treinadora do Red Bull Bragantino. Inclusive é o líder do Campeonato Paulista. Super legal ver esse trabalho da Rosana. Beijo pra ela. E aí ela falou, Yara, eu peço pras meninas que têm seleção brasileira, que ganham... Pra trazer, Traz pras meninas. Aí eu fui no próximo jogo seguinte, que ela tava usando a chuteira que ela tinha ganhado. Ela parecia que era o astro de Hollywood ali. Porque todas as meninas, olha a chuteira dela, que legal. Enquanto no masculino, você vê os jogadores, tipo, uma por jogo, dá de presente. É algo tão fácil. Mas na realidade do feminino, a mesma chuteira que se treina, se joga. E a gente tá falando de um time que é líder do Campeonato Paulista. Líder do Campeonato que em 2022 disputou, foi rebaixado ao Bragantino, mas disputou a elite do futebol feminino brasileiro. E a gente tá falando de uma ferramenta de trabalho. Há um ano atrás... sem a chuteira não dá pra jogar. Há um ano atrás, a Adidas me mandou um lançamento de uma chuteira delas que tinha salão, society e campo. E não sei por que cargas d'água eu recebi uma chuteira de número 40. E eu falei, cara, eu não jogo campo assim, muito menos jogo society na Copa Imprensa, né? Assim, a gente tenta enganar ali. E ganhei, aí eu postei, tipo, brincando, pô. Aí a Gláucia, jogadora que é a Gláucia, na época, né? São Paulo. No São Paulo ali. Não sei se ela tava no Santos ou no São Paulo na época. Ela me mandou, amiga, me dá a chuteira aí. Eu falei, pô, mas você não tem? Ela falou, nossa, a minha tá velha, que me mandou uma foto. Ela deixa na portaria que eu tô passando aí pra pegar. Eu deixei a chuteira na portaria e ela passou pra pegar. Uma jogadora de futebol profissional do São Paulo. Que é... Patrocinado pela Adidas. Patrocinado pela Adidas. É como se o Caleri fosse pegar a chuteira na portaria de alguém, né? Então, assim, é louco, gente, é surreal. Ela tá machucada, mas ela é o destaque do São Paulo. Então. Até a lesão, era o destaque do São Paulo. Eu fiquei... Sabe quando você fica assim? Eu não acredito que ela tá me pedindo isso. E assim, é algo corriqueiro. A história dela deve se juntar à história de muitas ali. Mas eu acho muito legal a gente estar passando essas informações para as pessoas. Porque assim como está sendo novidade para mim, vai ser novidade para muita gente que está assistindo. A gente tá precisando demais. Você viu que mineiro fala, né? Sobre isso. A Yara fala demais. Não, mas eu adoro. Eu tô até rouca. Eu fiquei ontem sem voz o dia inteiro. Então eu tô meio aqui adoro. assim, ó, que eu tô voltando com a minha voz. Fala muito, a gente fala Copa do Mundo do futebol feminino agora é sempre um ano depois do masculino, é isso? Em 2023. Vai ter álbum de figurinha do Campeonato Mundial Feminino? Olha, nem nos jogos de videogame tem o nome das meninas, né? Tem. Elas não têm nomes. Genéricas, Elas são genéricos. Já temos que cobrar os caras do álbum de figurinha, não pode não ter. Esse ano tá tá um negócio absurdo. Mas se tiver, as pessoas vão colecionar? Eu volto à pergunta. Mas aí eu não tenho como te responder isso, mas o que eu acho que ia ser legal ter... Seria. Porque assim, o futebol feminino ele tem que ter cara. Acho que vocês vão saber me responder. Será que eles... Sim. Será que não, mas você, eu te pergunto você, como uma pessoa que quer saber mais sobre o futebol feminino, você compraria? Eu acho que Você incentivaria seu filho? Então isso é da cabeça do brasileiro que precisa
Ah, claro. Esse eu comprei agora da Copa do Mundo também, até mais. Vamos trocar figurinha depois, porque então. Minha mulher falou, não, vamos comprar. Ela que me incentivou a comprar, ela que tá mais colecionando o álbum aí. Mas eu acho que se tiver o do futebol feminino, eu acho que dá super certo também. Eu acho que dá agora. E assim, é todo um... Gente, vai ver a molecadinha, tudo que é as bem meninas vão comprar divulgado, tudo. que é bem divulgado, bem feito, bem pensado, bem feito com qualidade, de divulgação, você tem um engajamento. Claro que vai dar certo. Ainda mais em ano Copa do Mundo, você envolve as pessoas de maneira muito diferente. Na época do último Mundial Feminino, eu tinha um bar, né? Foi antes da pandemia, né? Em 2019. Isso, foi antes da pandemia. 2019, na França. Pô, eu tava abrindo de tarde, era de tarde os jogos. Sim. Eu tava abrindo todos os dias. O pessoal querendo assistir o jogo do futebol feminino. Que da hora. Já tava... Foi quando começou, de fato, nos bares a se discutir. Você vai ver que agora essa próxima Copa vai bombar o futebol feminino. Mas vamos falar um pouco do campo, pô, das jogadoras, da bola, dos gols. Da resenha, né? Resenha é boa. Quem são as grandes referências do futebol feminino? Vocês devem saber muito mais do que eu, não tem nem comparação. Eu lembro que a Mia Hamm, acho que foi a primeira a ser meio mega star, é isso? Ou tô falando bobagem? Não, foi. Ela é uma das lendas históricas, né? Hoje a gente tem uma divisão boa, assim, nas praças. A gente tem, por exemplo, o futebol inglês tá crescendo muito. O futebol inglês tá crescendo muito. Até o australiano também, né? O australiano, a Austrália sempre foi uma seleção forte, assim. É verdade. Sempre foi uma seleção forte. Então, outras praças que a gente tinha, era sempre assim... Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Japão. E aí agora a gente já tem outras praças. Tradicionalmente, os grandes Estados Unidos e Suécia. E Alemanha. E Alemanha. Cara, e também. É louco que o Brasil disputou todas essas competições. O Brasil, tipo assim, ele é recordista de participações em competições em Copas do Mundo de profissional, base, minha tudo. filha, aqui se não ganha no masculino, é no feminino. No os cornetas até estão na Paralimpíada, os caras não perdoam. Aqui no Brasil, meu. É difícil. Agora, a título só de curiosidade, que a gente tá falando disso, vamos falar de presente. Eu fui um dia pedir ajuda nas redes sociais pra divulgar coisas do futebol feminino. E é o que eu descobri, as páginas de futebol feminino, pelo menos no Instagram, a grande maioria, de 80% a 90%, são geridas por homens. Eu achei que seriam mulheres atrás pra querer divulgar o futebol feminino. Não, são homens. Então, assim, a resenha é boa. A gente vê um crescimento de outros países. Eu acho que a Inglaterra tem surpreendido, né, Isa? Quando a gente fala quem mais? de Vamos crescimento e o falar mais os nomes de apoio umas aí. grandes jogadoras aí. Por exemplo, tem uma holandesa chamada Viviane Miedema, que é uma baita de uma atleta. Deu muito trabalho pra gente nos Jogos Olímpicos, inclusive. Não, eu queria matar ela. Deu muito trabalho. Mas tem as históricas, como a Rapinoe, que aí já foi a campeã, né? Ela já tá em fase final de carreira, dos Estados Unidos. Sabe que a minha cachorra se chama Megan por causa? Megan Rapinoe. Ela é casada, inclusive, com a Sue Bird. A Sue, que acho que se aposentou agora do basquete. Mas ela sempre foi uma voz muito ativa do futebol dos Estados Unidos pela igualdade dos direitos das atletas e das mulheres e homens, porque a gente é muito maluco. Me fala o nome de um atleta da seleção norte-americana que tenha sido importante no futebol mundial. Ninguém. Zero. Se eu pegar Zero. hoje, você fala ali o Pulisic, você vai até no máximo o Serginho Deste. Dos Estados Unidos. Masculino dos Estados Unidos, eu não sei nenhum. Não tem. A seleção norte-americana, ela é inexpressiva, perto das grandes seleções do futebol masculino. Eu lembro do Winalda, do Lalas e do Balboa. E do Tony Meola. Então, e se você pega assim, né, lápis e tal. Vai na memória. E jogaram contra o Brasil em 94. Já a seleção feminina dos Estados Unidos tem N títulos de Jogos Olímpicos. Alex Morgan, né? A Morgan. Elas têm muitos títulos de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo. Uma seleção muito mais forte, com muito mais retorno. Mas elas receberam menos que os homens. E a seleção norte-americana, se passar um aqui, não reconheço. Entendeu? A Rapinoe, se ela tiver com cabelo roxo, você ainda olha pra ela, né? Quando ela recebeu o prêmio de melhor do mundo. Dos homens, né? Porque assim, é uma seleção que é bem inexpressiva em relação às mulheres, no termo de conquistas, do ponto de vista de conquistas. E ainda assim, as mulheres, a seleção norte-americana, recebeu menos. E elas travaram durante anos uma briga com a federação estadunidense pra ter, pelo menos, direitos reconhecidos. Porque elas têm que ser reconhecidas. Se o futebol dos Estados Unidos, ele é forte muito mais pela seleção feminina do que pela seleção masculina. E elas estão travando essa briga. A gente vê isso até nos filmes, né?
Porque quando a gente vê o filme, você lembra, tinha aquelas duas lourinhas gêmeas que a gente assistia filme? Elas jogavam. E elas jogavam futebol na escola. E o time dela de futebol. O filme da menina que veste de homem pra jogar também. Eu não lembro o nome. Eu já vi esse filme também. Mas a Rapinoe, ela é uma atleta já em fim de carreira, sim. É porque ela não é em fim de carreira, porque ela é muito experiente. Ela tá mais próxima. Levanta várias bandeiras, né? Mas ela é a bandeira do futebol feminino mundial. E a Marta tá em que lugar nisso aí? A Marta, ela é gigante, assim, sabe? Hoje em dia, ela já não Vou ter compete. contrastes em relação a isso. Vai dar ela já confusão? não compete hoje. Assim, volta e meia ainda aparece no prêmio, nas indicadas as melhores, porque a Marta, ela é genial, né? Porque a Marta pisa em campo, ela dá um passo, ela faz um gol, ela é genial. Mas a Marta também já tá caminhando pro fim da carreira dela, sabe? Claro. Já, inclusive, tem um movimento muito grande pra ela voltar a jogar no Brasil, de corintianos, inclusive. Volta, Marta, é nóis. Será que não essa volta pro conversa, Santos? Pro Santos, pra Sereias, Mas seria ela legal. tá nessa figurinha Legends Tá, aí. lógico. Exatamente, é isso. né? A Marta, ela atingiu um patamar no futebol. Não no futebol feminino, tá? No futebol. Isso. Que poucas pessoas alcançaram. A Formiga. Ninguém disputou tantos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo como a Formiga. Ela é recordista entre homens e mulheres. A Cristiane, artilheira total de Jogos Olímpicos entre homens e mulheres. Você falou da Marta, você falou um tempo atrás, às vezes que é injusto comparar o masculino com o feminino, mas eu acho que tem algumas comparações que dá pra fazer. A Cristiane Olimpíada é melhor que os homens. A Marta, ela tem a técnica tranquilamente pra jogar no futebol masculino e ainda arrebentar. Sim. E conquistas, né? Por exemplo, o Klose, ele é o artilheiro de Copas do Mundo, né? A Cristiane de é a Copa do artilheira Mundo, eu de falei Jogos Olimpíada, né? Olímpicos. A artilheira de Jogos Olímpicos. É diferente no caso... tudo bem, dá pra se entender, porque no feminino você não tem limite de idade nos Jogos Olímpicos, né? E no futebol masculino você joga você por tem... mais tempo, né? Então elas jogam muitas edições. A Formiga, por exemplo, disputou todas as edições de Jogos Olímpicos. São 7 que ela... De 96 a 2020, né? Vamos fazer as contas, acho que foram 7. 7 Copas, 7 Jogos Olímpicos. E no caso dos Jogos Olímpicos para os homens, tem um limite da idade, você pode levar até um número ali diferente de acima da idade, então é diferente. Mas em termos de números e de conquistas do futebol, não só do futebol feminino, mas do futebol, Formiga, Cristiane e Marta, elas estão no patamar das lendas, assim. E o feminino quase ganhou a medalha de ouro antes que o masculino, hein? Mas, nossa, cara, se tem um... Não é porque a gente é brasileiro, não. Não tô falando isso porque a gente é brasileiro. Mas se tem um país que precisa, que merece uma medalha no futebol feminino mundial, é o Brasil. Mas você não acha que, pelo menos na Olimpíada, o pessoal tem mais simpatia pela seleção feminina do que pela masculina? Tem. Na Olimpíada. Acho que é porque... Na verdade, o brasileiro, quando fala de futebol masculino e Olimpíada, já largou pra lá. Assim, não é algo que vibra. Até porque você não vai com o que você tem de melhor. Então, quando você não vai com o que você tem de melhor, você deixa pra lá. No feminino, você faz isso. Tá, agora, só pontuando em relação à Marta, que eu falei que ia ter discórdia em relação a isso, não conta a jogadora. Mas eu acho que ela poderia ser uma figura que levanta muito mais a bandeira do que ela faz. Eu acho que é muito pra inglês ver a bandeira que ela levanta. Eu acho que tem depoimentos e tudo mais, mas eu acho que no corpo a corpo, ali com as meninas e tudo mais, eu acho que ela poderia ser muito mais representativa. Poderia ser mais ativa pela causa, talvez. Muito mais. Eu já vi muitos comentários nesse sentido. Eu entendo esses comentários. Por exemplo, que a Marta saiu há muito tempo do Brasil, jogou em vários países, hoje está nos Estados Unidos, e ela não tem essa proximidade tão grande com o nosso futebol nacional. Eu entendo isso do ponto de vista dos clubes. E eu entendo esse argumento da Vou Yara, contar uma situação que aconteceu comigo. Mas o que eu acho? Eu acho que a Marta é o tipo de atleta que a existência da Marta fala por importantíssimo, si só, sabe? Assim, fala por si só. Não, tá, mas como a da Formiga. Então, tem aquele documentário do Pelé, vocês assistiram? Que bate nessa mesma tecla de eles falando o Pelé, que... por exemplo, se for pensar um paralelo, Pelé e Maradona, né? Eu acho que o Pelé é o maior de todos os tempos, o maior da história. Mas o Maradona é muito mais ídolo no país dele. Mas o Maradona, a relação que ele tem, por exemplo, com o argentino, por exemplo, o que a gente viu as pessoas, elas choravam, desesperadas pela morte do Maradona, sabe, assim. E a gente tem um respeito muito grande pelo Pelé, mas eu acho que tem uma devoção. Total. A devoção do argentino com o Maradona, ela é diferente da devoção do brasileiro com o Pelé. Porque o Pelé nunca foi engajado dessa maneira que você tá falando. Mas o Pelé é o tipo de cara, de jogador, nessa prateleira, por si só, como você falou. Que é uma existência que fala por si só. Mas talvez se ele tivesse participado mais, seria ainda maior. Nunca vamos saber. Como o Neymar já deixou claro que ele não quer ser. Sim, eu acho que são personalidades diferentes, mas eu entendo isso da
de que a Marta, ela poderia, sim, talvez, se engajar mais com o campeonato nacional, sabe? De alguma forma. Acho que poderia ser mais próxima do público brasileiro. Mas também eu tô Porque do ela lado... é o rosto mais conhecido Ela é o do rosto, futebol porque ela é feminino, né? Você vê mundial, tem né? Tanto que a gente tem na Mundial. classificação do Brasil, a gente tem um depoimento emblemático, né, da Marta, e que gerou confrontos, né, dentro da própria seleção brasileira, por ela ter citado alguns nomes. Mas quando eu digo da Marta, eu vou contar um caso que eu nem sei se eu já contei. Você quer saber. Eu nem sei o que aconteceu. A gente fazia 2019, não sei se foi 2018, 2019, a volta do futebol feminino pra Band. Né, depois de muito tempo, o futebol feminino voltava a ser transmitido na TV aberta. E eu tava fazendo um jogo, né, que era a abertura, jogo no saudoso Pacaembu. Saudade de fazer um jogo no Pacaembu. Nossa, nem me fala. Né? E era Santos e Internacional no Pacaembu. E na época eu tava muito próximo do Vadão, saudoso Vadão também, né, que nos deixou. Do Vadão e do Vaguinho. E aí, antes do jogo, o Vaguinho me mandou um WhatsApp. Yara, vou estar no jogo e tal, não sei o quê. Falei, cara, vamos fazer um link com a gente, vamos entrar, vamos botar o Vadão no campo. Blá, blá, blá. Nessa época ele era técnico da seleção brasileira. Vadão, técnico da seleção brasileira. E aí, mas Internacional e Santos, ele tava indo, se não me engano, pra observar a Fabiana na lateral. Que eles queriam ver se... Tava na época de 2019, que era a época de convocação. Eles estavam definindo a convocação pro Mundial de 19. E aí, na hora que eu olho, assim, num camarote, a Marta tava com eles. Tava a Marta, Vadão e Vaguinho. Falei, lindo. Mandei Agora, WhatsApp é agora, e falei, é agora. cara, a volta da transmissão na Band... Na hora que acabar o jogo, ele falou, não, na hora que acabar o jogo eu desço com o Vadão e a gente faz um link. Eu falei, beleza, vou gravar um boletim pro terceiro tempo, que era domingo, vou gravar já o boletim. A Marta desceu. Quando a Marta desceu, todo mundo já falou, prepara fone e vamos colocar a Marta com o Vadão. Aí a Marta virou pra mim e falou assim, não, infelizmente eu não posso gravar, você tem que falar com o meu assessor antes. Falei, Marta, é a volta do futebol feminino pra Band. Pra TV aberta. Pra TV aberta. Não tô falando da minha, eu tô falando do posicionamento do futebol feminino. A gente tá num ano de mundial. A gente vai ter a primeira vez com uma camisa feita só para mulheres. Você conseguiu argumentar isso com ela? Da hora. Tá. Da hora. Ela, não gosta muito de falar, o professor fala por mim. Falou, não falou. Então, assim, tudo bem, eu entendo os argumentos dela. Talvez ela não... Né, eu não tava ali, tô curtindo, de repente tô de férias aqui. Não tô no momento do que eu quero falar. Mas, você entende a importância que aquele jogo tinha pro futebol feminino em um ano de Copa, em um ano que a gente queria engajar o público por aquilo ali. Não era pra fazer uma gracinha porque eu tinha conseguido a Marta pra fazer um link, nem nada. Ela tava ali. Ela já estava ao meu lado. Sim. Então ela não ia ter que se deslocar pra nenhum... E eu fiquei com aquilo, e até o pessoal hoje, quando a gente fala dentro da Band ali, algumas vezes, existe isso, tipo, pô, mas você lembra aquele jogo? Ela não quis entrar. Eu sei que é uma pessoa maravilhosa, e quando o Vadão tava doente, tipo, queria fretar helicóptero pra ajudar, pra fazer tudo. Mas eu acho que falta esse bom senso, esse tato, pra numa hora falar, ó, galera, vamos curtir o futebol feminino, é hora de apoiar as meninas, nós estamos em ano de mundial, vamos botar a cara. Sabe quem tem isso? É 30 segundos, né? Sim, eu sei que eu também, sim. como repórter, sempre falo. Às vezes você se E vê, o time, cara, né? O time era perfeito. Então. Mas sabe quem tem muito disso? Oportunidade Cristiane. perfeita. Cristiane. Não tô comparando Marta e Cristiane nesse aspecto, tá? São pessoas diferentes, cada uma tem sua personalidade. Mas a Cris, ela tem um envolvimento com o futebol feminino que é diferente nesse sentido. De falar, de dar cara a tapa. A Cris já não se falou posicionar. comigo num treino. Ela já falou, não vou falar com você porque eu não gostei do que você falou. Na minha cara. Pois eu fui conversar com ela. Eu gosto dessas tretas. Isso é futebol, isso Mas é por futebol. quê? Porque eu tinha lógico. soprado uma coisa pro Neto, o Neto soprou ao vivo. Aí eu Conta falei, a história. Não, conta a história inteira, ô, Yara. Não conta a Soprou história uma pela coisa. metade. Quem sopra uma coisa pro Neto? Meu Deus do conta céu. a história Mas você inteira. fala pro Neto que vai falar. Conta a história inteira. foi uma coisa sem querer de convocação, de alguma treta que tinha dela, não vou me recordar agora. E o Neto botou no ar. Só que era uma época que a gente tava cobrindo a seleção brasileira, estavam treinando. Não me lembro onde que elas estavam. Aí a gente foi fazer esse treinamento. Quando eu cheguei, a assessora da CBF já falou: hoje você vai ter um tratamento diferenciado. Você não vai gravar de dentro do gramado. Aí eu falei: por quê? Porque as jogadoras não estão boas com você. E aí a Cristiane, na hora, já chegou, peitou, me chamou. E eu resolvi. A gente conversou e foi tudo certo. Mas é aquela jogadora que não ficou, tipo, de indireta em coletiva. Isso que é me feio. chamou. Aí depois a comissão técnica, Yara, vem cá, a gente vai te explicar o que aconteceu. Era papo reto, né? Era papo reto. Condicionamento Ó, não gostei. físico foi isso. O Vadão falou, ó, Vaguinho, é isso aí, blá, 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 blá. Tanto que depois a gente levou ela no programa e tudo mais. Mas assim, são coisas que eu acho que a gente tem que ter pessoas de liderança. E quando você tem essa visibilidade, você precisa, em algum momento, você já tá exposto. Então assim, eu acho que a Marta naquele momento ali,
ela pensou muito nela. Ela não pensou na modalidade. Porque era um estalo pra ela. Por uma coisa, não era eu tava convidando ela pra ir num programa que ela ia ter que tirar uma tarde. Poderia ter falado, né? Ela ficou assistindo, ela foi embora com eles, ela esperou. Então assim, sabe, se eu vejo hoje, sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Se eu vejo ele fazendo isso, eu vou acabar falando, nossa, acabou. Me idolatria, acabou. E a Marta era assim pra mim. A Marta era uma pessoa, pô, eu quero ser a Marta. A Marta é a nossa referência do futebol feminino. E quando você vê isso, você fala, não, ela não é mais isso tudo que eu pensava. Porque a gente escuta muitas coisas de bastidores, mas a gente, como jornalista, a gente tem que ter o discernimento de saber. Eu não vou me posicionar quanto a isso enquanto eu não tiver claro essa verdade. E quando eu falo, eu vi isso acontecer. Então, assim... É frustrante, né? Muitas pessoas, não, Yara, não expõe isso não fica falando disso, porque a gente precisa levantar a bandeira do futebol feminino. Eu falei, cara, eu aplaudo, eu faço o que precisar. Mas eu acho que a gente também não pode mentir. A gente tem que ter e viver frustrações. E pra mim, aquilo ali naquele dia... Eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei pro meu pai e falei, pai, você não acredita? Ele, filha, mas eu falei, pai, porque isso pra mim é muito importante. Porque a gente o que tem a gente um ídolo. acredita, né? Isso passa pelo que a gente acredita também. O futebol feminino é um envolvimento muito grande, assim, que você passa a defender e você passa a lutar por aquilo junto, assim. Acho que quem tá envolvido com o futebol masculino também é a gente, também, né, Yara? Porque às vezes a galera pensa que a gente trabalha só com futebol feminino. Assim, não, a gente trabalha com futebol. A gente tá sempre em jogo, trabalhando como repórter, ou narrando, enfim, apresentando, né? Então, assim, a gente envolve com tudo. Só que, além disso, já me perguntaram, você cobre futebol feminino só porque você é mulher e você acha que você tem que cobrir e você se sente meio que obrigada? Ou você gosta? Eu falei assim, cara, eu gosto. Eu não passei a acompanhar só porque eu sou mulher. Eu gosto de acompanhar, eu gosto das histórias. Eu acho que a gente, enquanto jornalista, como profissional da comunicação, a gente tem que... a gente não pode se limitar a só futebol masculino. Cada profissional tem sua caminhada, não é uma caminhada que eu gosto. Assim, eu seria muito frustrada se eu trabalhasse só com futebol masculino. Porque eu acho que o esporte, ele é tão lindo, ele é tão gigante, sabe? E pra além do futebol, tem um social que é maravilhoso. É uma questão social. Então, eu acompanho o futebol feminino porque eu gosto de assistir e porque eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito nisso e é uma caminhada, assim... Quando eu tô narrando o jogo ou reportando uma partida de um futebol de mulheres, assim, e eu vejo uma mulher jogando, por mais que eu tô ali com o microfone na mão, ela com a bola no pé, mas eu sinto como se estivesse junta, né? Sabe? É uma representação de uma maneira ou de outra, claro sabe? Que é, demais. De transmitir. Então, por exemplo, tô ali narrando o Brasileirão Feminino. Isso me toca muito, assim. Porque eu penso, cara, da mesma forma que pra mim... Quantas pessoas estão se inspirando em você ali? Da mesma forma que pra mim é difícil, assim, eu chegar até uma TV, por exemplo, TV aberta pra narrar e ter a oportunidade de narrar e narrar competições e tal. É difícil, com tantas coisas que tem que lidar. Gente que não sabe da sua caminhada e quer te criticar, sabe? Quer ofender de maneira gratuita. Da mesma forma, quanto que aquelas mulheres ali batalharam pra estarem ali na Neoquímica Arena no futebol feminino, disputando uma final de brasileiro, com a TV aberta transmitindo, sabe? É uma caminhada muito distante. E eu me sinto muito nelas, sabe? Como eu sei que elas se sentem em mim, se sentem na Yara, porque as conquistas das mulheres, elas foram muito lentas, não por elas, mas por uma opressão, enfim, por um mundo machista, sociedade machista, claro. Por tudo isso que a gente citou, sabe? Então as caminhadas, por mais que elas sejam em caixinhas diferentes, né? Na narração, ou no jornalismo, no futebol, no campo, mas são caminhadas que se resumem ao que a gente tá aqui enquanto mulher, sabe? Fazendo pra existir, pra fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, isso é muito importante. Quando eu cheguei na Band em 2018, eu era a única mulher no esporte. Né? Então, assim... Eu também já trabalhei com Era a Única numa redação de 15 homens. Eu lembro que foi o programa do Dia da Mulher. Eu fiz programa de 7 horas da manhã ao Baita Amigos do Neto às 10 da noite. Então, assim, é muito louco. Você tá pensando que tô 2018, 2022. São 6 anos. Então, assim, hoje a gente tem hoje a gente tem uma final de brasileiro que, de repente, quando a Portilho tava no Neto essa semana, toda a gente, pô, Neto, as meninas do futebol feminino estão no programa do Neto. A galera viu Zanotti tá louqueira. Começam a mandar. E aí eu vejo que hoje, né, quando a gente tem isso aqui na mão, às vezes eu posto alguma coisa. Algum tempo atrás, eu acho que eu tava mais engajada, é algo que eu pretendo voltar mais a fazer, né? De redes sociais, de engajar mais em relação ao futebol feminino. E eu recebia mensagens de meninas de 8, 9, 10, que às vezes eu sorteava camisa, sorteava bola e tudo mais. Eu falei com a minha mãe que você joga, então pode. Eu falei com a minha mãe que eu quero, aí eu mostrei seu Instagram pra minha mãe deixar. E ela me mandava embaixadinha. Aí ela me mandava a foto da chuteira dela. Aí eu lembro... que eu esqueci o nome dela, que ela jogava no Avaí, com o futebol masculino do Avaí, e ela assinou um contrato com a Topper. O primeiro contrato da Topper que ela assinou, ela me mandou o contrato. Ela, Yara, eu assinei um contrato com uma marca, eu não jogo mais com os meninos e eu tenho um patrocinador. Então, assim, você foi vendo que lá atrás, em algum momento, essa menina olhou pra você e você deu
algum tipo de suporte emocional pra ela acreditar. Então, assim, você deixar as pessoas sonharem, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu perguntar umas curiosidades que eu tenho rapidinho, estamos entrando na reta final. Na arbitragem, foi o primeiro espaço que a mulher conseguiu ganhar no futebol mais forte, porque eu acho que tá consolidada a mulher na arbitragem hoje, no futebol masculino, essa mudança. É uma mudança, porque não tinha, né, antigamente. Eu lembro da Ana Paula, não lembro de alguma A antes da Fernanda Ana Colombo Paula. também, que hoje é Não, árbitra então, de... é que eu lembro que a Ana Paula acho que foi a primeira. É bandeirinha. Sim, Isso. a Ana Paula ela foi bem histórica. Eu não sei se é tão consolidado assim, não, sabe? Eu acho que, sim, porque a gente vê sempre a Edna, a Neuza Inês Bach, a Fernanda Nandra, algumas mulheres assim, no masculino. Então, por ver essas mulheres sempre em todas as rodadas, ou quase todas, né? Quando a CBF não quer colocar a Edna na geladeira. E aí, quando a gente vê... Eu gosto que ela dá umas alfinetadas, alfinetadas. Bem rapidinha. uns parênteses. Mas aí, então, você acaba pensando que tá consolidado. Mas eu acho que Então ainda... tô enganado, não tá. Não acho que tá ainda, sabe? Acho que poderia ser mais. Mas assim, isso passa por um processo muito mais amplo da profissionalização da arbitragem. Que não chega nem ao som, no mas geral. Em tudo, né? Claro que tá ligado a todos esses movimentos que a gente falou aqui. Mas eu não acho que tá tão consolidado assim, sabe? Eu acho que poderia ter uma entrada maior. Vocês acham assim. que os homens respeitam a árbitra ou a bandeira da mesma maneira que respeitam... É porque eu acho que eles não respeitam nenhum dos dois. Nenhum dos Eu dois. acho que Mas eu acho que também, talvez, as próprias profissionais, elas poderiam falar aqui com mais clareza, né? Porque a gente não sabe quais são os diálogos no campo. Como telespectador... Vídeo que a gente viu na semifinal, né? Do Brasileiro, com a confusão do primeiro jogo na Neoquímica Arena de Corinthians e Palmeiras. Aquilo ali foi uma catástrofe. Das comissões técnicas? Das comissões técnicas e a própria arbitragem ali no meio. Não existia um respeito. Ia pra cima, empurrava. Não era algo respeitoso de que eu tenho uma mulher ali. Então, acho que não existia uma definição de gênero, sexo ali, se era homem ou se era mulher. No calor da emoção, eu acho que o desrespeito é total. Com homens e com mulheres. Mas assim, eu acho que isso ficaria muito mais claro se a Edna estivesse aqui, por exemplo, pra falar. Não sei quais são os diálogos que os jogadores têm com ela. Isso a gente não tem acesso. Ao pé do ouvido ali, o que se fala, e tudo né? mais. Mas teve recente uma agressão, uma árbitra. Cabeçada, não foi? Então. Há uma árbitra e tal. Então, assim... Mas a gente não pode generalizar e dizer que é porque era mulher. Talvez se fosse homem, teria feito da mesma forma. Mas a gente tem a clara consciência de que os caras, eles crescem muito mais pra cima de mulher do que pra cima de homem. Isso que eu queria saber. Entendeu? Crescem. Isso aí cresce. Mas em qualquer discussão, se a gente tiver numa mesa de debate aqui... Nossa, muito. Comendo, e eu der uma opinião que o mesmo homem vai dar, a porrada vai vir pra cima de mim muito maior. Eu sei que o cara não falou por mal, assim, eu tenho um grande respeito por ele, mas eu entrevistei um ex-atleta em Belo Horizonte. E aí tinha eu e um colega meu, eu e o Vital. E aí, quando eu terminou a entrevista, ele falou assim: nossa, Vital, do nada, ela entende mesmo de futebol. Ou seja, ele entrou na sala imaginando que eu não soubesse. Que era jogador? Era um ex-jogador, um cara mais velho, tá, uma outra cabeça. Ela falou assim, nossa, Vital, legal, ela entende mesmo de futebol. Isso é diferente, né? Isso é fora da curva, primeiro, né? ele não falou nada comigo, não direcionou pra mim. Isso me marcou, nunca esqueço. Ele não falou nada comigo, ele não falou assim, pô, Isabelle, legal, né? que legal o papo, tal, obrigada, Isabelle, obrigada, Vital. Não, ele não chegou na sala vendo 2 jornalistas, ele chegou vendo um homem que seria o parceiro pra ele conversar. E ele nem me falou nada, falou assim, pô, Vital, ela sabe mesmo de futebol. E eu aqui parada, assim, sabe? Claro que eu saberia, né? Primeiro que eu não estaria ali se eu não soubesse. Primeiro ponto, que eu sou uma profissional da área. Segundo, claro que eu estudei sobre a vida do cara, me preparei sobre a pauta, enfim, era um papo nesse sentido de vida e carreira. Então o cara, ele entrou na sala imaginando que eu não saberia e se surpreendeu depois. Mas por que ele se surpreendeu? Não teria que se surpreender, porque eu sou uma profissional de comunicação como meu colega é. Isso é muito louco, assim. Então, isso de que às vezes os homens, eles crescem muito facilmente agora pra cima da outro gente. campo que a gente tá indo, que é o da profissão, né? Sim. Que é fora das 4 linhas do futebol. No jornalismo, né? Quando o Guto, a gente acho vê que foi também... com a Kelly Matos, você lembra do episódio do Guto Ferreira? Que ele falou assim, lá com a repórter do Rio Grande do Sul? Com a Kelly, cara, acho que foi. Que o Guto Ferreira falou assim, não sei se você jogou, deu uma dessa assim, mas eu vou te explicar, tipo assim, sabe? Que ele não falaria isso com o homem. Porque às vezes pensa que o cara jogou, sabe? No jornalismo esportivo em geral, é muito mais difícil pra mulher conseguir. Você até falou que foi a única da emissora por muito mais tempo, né? Pra conseguir cravar a posição aí também nos grandes lugares. Acho que a gente tem que se provar muito mais. Espaço, né? Tem que se esforçar mais, né? Muito mais, né? Eu acho que... Eu lembro, isso não uma nem 2 vezes. Você vai perguntar também? Tipo, tá todo mundo ali? Você vai falar também, por exemplo?
Você vai fazer uma pergunta? Não, Cara, boba, eu tô aqui só te olhando. Recente, que foi muito louco. Eu não vou me recordar qual dos 2 jogos. Eu acho que foi o Palmeiras e Juazeirense, Copa do Brasil, esse ano, agora na Arena Barueri. Inclusive, eu não cheguei a comentar isso em lugar nenhum, assim. Depois também não fiz barulho nenhum. Eu fiquei tão chateada na hora que passou. Na Arena Barueri tem um banheiro. Tem 2 banheiros muito próximos do campo. Eu tava no jogo, foi o jogo da Copa do Brasil. Só acho que tinha um show no Allianz, se eu não me engano. Eu tava como repórter pela Rádio Bandeirantes. Repórter de campo. Então, ali na saída do gramado, perto da bandeirinha de escanteio da Arena Barueri, você tinha acesso a 2 banheiros. Tinha o banheiro masculino e tinha o feminino. O feminino era um depósito, cara. Tinha rodo, balde, tudo em cima dos vasos, assim. Eu falei, vocês estão fazendo xixi onde? Porque assim, imagina só. Você sai ali do campo, né? A reportagem de rádio fica atrás do gol. Então, acabou ali o primeiro tempo, você não consegue subir lá na cabine. Não tem como. Primeiro que você tá no intervalo, você tá falando no intervalo. É rápido, você pode ser acionado. E a frequência do seu equipamento não pega em certos lugares. Pega ali no campo que a sua antena tá indo ali. Então, o que faz? Às vezes, quando dá o break, que é de 2 minutinhos, você corre no banheiro mais próximo, tira aquele tanto de equipamento, é pilha, bateria do bolso, é papel, caneta, tira o fone, a caixinha do fone, do retorno, tira a caixinha do microfone, tudo isso, você coloca capa de chuva, coloca no canto, faz o xixi rapidinho, pega tudo de novo, encaixa fone, encaixa o aparelho do microfone, guarda pilha, guarda bateria, caneta, papel, tudo, isso muito rapidamente. O banheiro feminino, eu até cheguei a falar com a assessoria do Palmeiras na época. Assim, cara, o banheiro feminino era um depósito e o masculino tava funcionando. Mas pelo menos você tinha um banheiro feminino. Quantas vezes eu já fui e não tinha banheiro feminino, ou o banheiro feminino simplesmente tá trancado, até em CT. Muitas vezes coletiva, já no CT do Santos, por exemplo. Quando a gente fazia uma coletiva, eu falei, eu quero o banheiro. Ah, a chave do feminino você tem que... Oi? E o masculino tá aberto. Inclusive, esta semana aconteceu um caso comigo, foi muito louco. E que, tipo, eu parei pra pensar, pra dar uma resposta. E era um amigo meu. A gente falando de Copa do Mundo. Ah, mas o patrocinador, então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar essa grana do patrocinador, vamos dividir isso e tal. Aí ele virou pra mim, foda que você é a mulher, né? Não dá pra entrar no rachão do nosso quarto, tem que pegar um quarto só pra você. Então é mais difícil, né? Ai, caramba. Tipo, na teoria, é um sentido. Tipo, você tem mais homens, então eles podem dividir e vai sair mais barato. Eu indo, o custo é maior, porque a Yara tem que pegar um quarto só pra ela. Mas isso eu achei... Foi um comentário que, ou seja, vocês têm mais possibilidades, porque vocês são homens e vocês vão dividir um quarto. Eu, como tenho que pegar sozinha, então não poderia ter mais uma mulher na nossa equipe? Então... Mais mulher. Já é tão masculinizado, já é tão normal aquilo ali. Aí eu falei assim, cara, será que eu sou tipo uma exceção pra tá indo pra Copa? Então, assim, Não, cara, outro dia, assim, a gente vai revirando todos os casos, né? Eu tinha narrado um jogo pela Comebol TV, no Band Esportes, que a gente narra no mesmo ambiente do Band Esportes, acho que era Lanús Independente Del Valle, pela Sul-Americana desse ano mesmo. Aí saí, pedi um Uber e tal. Quando eu entrei no Uber, tava passando um jogo de não lembro quem, não sei se era tipo São Paulo ou Sul-Americana, era uma coisa assim. Tava passando um jogo no rádio, o cara mudou pra uma rádio de música. Aí eu falei assim, não, moço, pode voltar pra rádio do jogo. Ele disse, não, porque eu pensei que a rádio de música fosse mais adequada pra você. Cara, eu comecei já a ficar puta. Eu falei assim, puta merda. Comecei a esquentar, né? Justo com quem? Eu falei assim, não, moço, mas por que você imaginou isso? Ah, porque geralmente mulher não ouve futebol e tal. Eu falei assim, moço... Aí eu não sou de dar carteirada não, tá? Mas esse dia eu fiquei meio... Sangue ferveu, sangue ferveu. Aí eu falei assim, moço, eu gosto de futebol. Eu sabe que eu sou narradora? Acabei de narrar um jogo, moço. Você me deixou muito triste com isso, sabia? Porque eu gosto de futebol, eu amo futebol. Eu entro no carro e você muda de rádio porque você acha que a rádio de música é mais adequada pra mim. Aí depois a gente conversou, eu falei assim, ó... Era um senhor, eu falei assim, ó... Eu sei que o senhor quer agradar o seu passageiro e tudo mais, mas eu te aconselho a não fazer mais isso. Se entrou uma mulher no seu carro, pergunta assim... Pode deixar no jogo ou você quer que mude alguma... Você quer outra rádio? Deixa ela se expressar, não pense por ela. Né? Você não pensa... ele pensou por mim. E ainda falou assim que a rádio música era mais adequada, porque mulher geralmente não ouve futebol. Eu falei assim, moço, eu não só ouço, moço, mas sabe que eu narro futebol? Acabei de narrar não é nem na maldade, é na naturalidade do por isso que, assim, isso que se ele tivesse sido escrotão... Se ele tivesse sido escrotão, eu ia falar assim, ó, para o carro que eu vou descer agora. Para o carro. Aí a gente perde a paciência. Mas como eu vi que era um cara que era muito naturalizado, eu expliquei, assim, ó, o senhor não pode fazer isso, não faz mais isso. O senhor pergunta pra pessoa o que ela quer ouvir. O senhor já pressupor que ela não vai gostar porque ela é mulher, isso tá muito ali na pessoa. Isso não é a primeira vez que aconteceu não, viu? Muitas vezes assim, eu entro no Uber, ele vai e abaixa o som
abaixou o som do futebol, assim, sabe? Ou então, entrei, aí eu faço algum comentário, pô, tipo, Mas eu Corinthians de tá cara, se jogando acontece agora. isso comigo, eu de cara falo, esse cara joga bem, né? Fulano tava suspenso. E já dou, tipo, uma brincadeira pra ele ver que eu sabia do jogo que ele tá falando. Eu já entrei e falei assim, pô, o Corinthians tá jogando agora e tal, você pode colocar na 90.9, na Rádio Bandeirantes? Eu tava ouvindo, mas na hora que você entrou, eu tirei e tal. Mas pra tirar por quê, sabe? É natural. Que pressupõe que a gente não vai Mas gostar. não pode ser sabe? natural, você entende Mas que não pode? Esse que é claro. o problema, não pode ser natural. Você não pode pensar que porque eu sou mulher, eu vou preferir a rádio de música a uma rádio que tu tá mostrando um jogo de futebol. A técnica da seleção brasileira não é brasileiro, no masculino isso nunca aconteceu. Mas o futebol feminino teve muito mais técnico homem do que mulher, né? Sim, a primeira foi a Emily Lima, que Né? foi recente, foi a antecessora do Todos Vadão. Como é que isso funciona para jogadoras, pro técnico? Vocês acham que é mais adequado? Eu queria ver uma treinadora mulher no futebol masculino. Sim, a gente tem poucos casos. Poucos casos. Eu não Tem um lembro. caso, eu esqueci o nome, mas é aqui, no aqui em Brasil? São Paulo. No Brasil eu não vi. Eu esqueci o nome dela, mas podem pesquisar. É um clube do interior de São Paulo. Já li essa matéria há muito tempo. Nem sei se ela ainda tá Não, nesse é clube. Série A, né? Não, é tipo futebol. tipo, sei lá, joga 4ª divisão do futebol paulista, um negócio assim. Mas é bem pouco. No caso da Pia, a gente tem que entender pessoas diferentes. Por exemplo, a Emily Lima. A Emily Lima foi demitida sem disputar nenhuma competição oficial pelo Brasil. E outros treinadores que arrastaram com a seleção em jogos horríveis, em competições horríveis, tiveram muito mais paciência da CBF. Então, por exemplo, a contratação da Pia foi uma correção de rota do Também Brasil. acho. Por quê? Não só porque é uma mulher, mas porque é uma mulher que entende do futebol feminino. A Pia, ela esteve jogadora, em todas campeã, as edições né? de Jogos Olímpicos desde 96, fosse como atleta, ou fosse como treinadora, ou fosse como integrante de comissão técnica, já vinha de passagens incríveis pela Suécia, pelos Estados Unidos, ela entende do riscado. Então, de fato, ela foi uma contratação da CBF com uma correção de rota, porque foi assim, um absurdo, uma ingratidão que fizeram com a Emily Lima de demitir uma treinadora sem nenhuma competição oficial. Quais são os parâmetros pra você medir? Deve ter alguma Mas coisa aí que a gente não sabe a também, Emily, né? a gente sabe que ela é uma pessoa de personalidade, né? Então a Emily, ela não deixa barato se ela não acreditar naquilo ali. Então, assim, eu brinco com ela. Eu falo, você podia ter sido um pouquinho mais leve, que teria levado um pouquinho mais tempo. Mas eu acho que foi muito mais interno do que, de fato, o trabalho dela. Porque na Eu época... acho não, tenho certeza Então, que foi mais isso que eu tô interno falando. do que... Tem alguma- Quando ela foi demitida, a Emily foi demitida do comando da seleção, várias atletas se posicionaram a favor da Emily, assim, sabe? E agora tá a Pia. E assim, a gente tem que criticar quem tiver lá. Então, assim, eu tenho críticas ao trabalho da Pia e tenho muitas Ela não é elogios da unanimidade, Pia. né? Não. Inclusive, um abração pra mesmo. Emily aí, que a gente convidou ela, mas pela distância, Ela é uma não tá em fofa. São Paulo, tá pela distância, ficou difícil. Ela treinou algum Ela é tempo a incrível. seleção do Equador, né? Ela tava na seleção do Equador até poucos meses atrás. E o René Simões fez um bom trabalho? Eu acho que o René, ele participou de um processo da seleção brasileira. É a transição ali, né? Sabe, de construção. Tem muitas atletas que têm um carinho muito grande pelo René. Muito grande. A galera muito do passado, grande. A turma do Pretinha, passado Cici, essa tem galera ama René um respeito na muito veia. grande por ele. Mas era um outro momento da seleção feminina e era um outro momento do futebol feminino, entendeu? É difícil a gente colocar Pia e René no mesmo Era um pacote. momento que não se mas jogava ele fez na um trabalho granja. bacana, foi legal a passagem dele. Eu acho que foi positiva. Eu acho que sim, principalmente pelo que a gente ouve das atletas. Tá. De relacionamento e tudo mais. Eu acho que tudo foi uma construção. Né? Tá. Acho que a gente teve muitos erros que muitas vezes a gente não pode colocar na conta do treinador. De um só. Então foi Exatamente, tipo porque, de assim, cima, foi e de a CBF? cúpula, né? De... Teve competição da seleção gestão. feminina, que a seleção feminina foi bronze, e que a seleção feminina tinha passagem comprada pra voltar depois do fim da primeira fase. Porque a CBF pensava que a gente ia ser eliminada na primeira fase. E depois tiveram que comprar mais Que passagem. estímulo você tem pra uma jogadora se a sua comissão já tem a E passagem a emitida? confederação pensa que você vai cair na primeira fase. O Brasil foi terceiro colocado. Então, assim, é difícil se analisar só por um nome. O Não, próprio tá. da Emily Lima, assim, pensar na organização. Tá. Não, e a tendência é logística, continuar, né? A Pia, eu acho que fica até mas 2024 e eu acho que o Arthur Elias vai ser o sucessor dela. Você acha que o Arthur Eu acho. eu vai queria. tirar ele do Corinthians? Era o que eu gostaria que acontecesse. Ele já no final do ano passado, né, quando o Corinthians ganha o campeonato, ele já é questionado. E ele já deixa uma pedrinha ali de que, quem sabe o masculino, que ele tem. ele quer algo mais. Ele jogou tá há isso. muito tempo, né, no futebol feminino. Então, assim, você quer novos desafios. O Corinthians teve uma hegemonia, tudo bem que a gente tá vendo um crescimento de outras equipes, mas não tem como o Arthur Elias, não quer ficar ali, quero ganhar. E Você pensa- quer desafio. A Pia, ela tem contrato até os Jogos Olímpicos, né? Então, até Paris 2024. Ela fica. Então, ela vai ficar até, eu acho que seria um erro gigantesco cortar o trabalho dela. Até porque, olha, ela foi contratada, acho que em setembro de 2019. Logo depois da Copa do Mundo, de 2019. E aí, ela teve, pandemia.
Ela teve pouquíssimos jogos até os Jogos Olímpicos, que foram no ano passado, 2021. Teve data FIFA que o Brasil nem tinha adversário, acho que a Olimpíada porque nenhuma seleção queria enfrentar a gente. Foi. Dava pra ganhar, dava pra ganhar. O Canadá ganhou. O Canadá tem uma geração ali, muito boa, assim, de liderança e tal também. Mas ainda assim, decepcionou um pouquinho. Então eu acho que o trabalho da Pia tem que ser mantido até 2024. E o que eu imagino, o que eu espero é que o Arthur Elias seja o treinador depois. Por quê? 2024, ele vai ter 8 anos de Corinthians. Cara, ele já viveu tudo. Ele conquistou tudo que ele tinha que conquistar. Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, a extinta. Só não ganhou um Mundial aí, porque não existe um Mundial interclubes de futebol feminino. Vou fazer só um parêntese ali, como você falou do Arthur Elias. Eu sei que a gente tá chegando aí na reta final. Não podia falar mais, a gente fala pouco, né, Isa? Você fala demais, hein, Ada? Ah, nossa senhora. A Conmebol tá produzindo o documentário do Corinthians, campeão da Libertadores do ano passado. Então, é todo um trabalho de entrevistas e tudo mais. E eu fui fazer entrevistas lá no Corinthians pela Band. E eles sabem que eu trabalho na Conmebol e tal. E aí tava o assessor, o Vini e o Arthur. A gente começou a trocar ideia e tal. Aí eles me soltam o Arthur falando: parabéns pra sua equipe e tudo mais. Porque é a primeira vez em todos esses anos de Corinthians que me perguntam sobre o esquema que eu usei pra vencer um campeonato. Sim. Sobre a tática. Qual a tática que eu usei? Cara, sim. Então, assim, pensa, um técnico vencedor como Arthur Elias nunca tinha sido perguntado. Aí eu falei, santa incompetência eu tive nessa vida de repórter. Eu me questionei. Porque muitas vezes eu demorei tanto pra... Porque muitas vezes, né, os espaços que a gente tem ali no futebol feminino são delimitados a muitas coisas. Então, assim, nunca eu sugeri pro meu chefe, poderia ter feito isso, de falar, eu quero fazer uma matéria sobre esquema tático. Ele foi a primeira vez que eu peguei ali, ó, botei os bonequinhos e mostrei, olha, eu fiz isso porque a seleção de tal time joga assim, o time faz... E aí ele falou, isso me chamou a atenção. Porque no futebol masculino tá todo dia, entrevista coletiva ele é questionado. Mas assim, às vezes no futebol feminino é um problema, assim, a gente tem que falar das dificuldades. Hoje mesmo a gente falou de vários problemas. A gente tem que falar sobre isso. Em todos os canais que a gente tiver e todas as possibilidades. Mas a gente não pode reduzir o futebol feminino a isso, né? Então, por exemplo, a gente tem agora, como eu disse, 2 times muito bons. O Corinthians tem uma consciência tática de trabalho do Arthur de 6 anos, que é absurda. Tem uma zagueira, assim, de entrar uma atleta nova e se adaptar, por exemplo, a Tarciane, que é uma jogadora do Corinthians e que foi bronze no Sub-20. Bronze no Sub-20 com o Brasil. Que é uma atleta, assim, com passe, sabe? Com um entendimento de área. Você vê a Gabi Zanotti, que é uma jogadora, assim, totalmente maestra do meio campo. Poderia ter tido muito mais oportunidades. Mas, assim, maestra total, domina as ações de meio campo, a velocidade da Portilho. A Adriana, como ela sabe recompor e como ela é uma velocidade do Corinthians pelo lado esquerdo, sabe? Até a Jennifer brilhando, pra voltar. Né? Tem um pouco de dificuldade de adaptação quando chega do Internacional, mas chega ao Corinthians e é uma jogadora que tinha uma característica de tá só na área e faz gol. Mas, sabe, o atleta não é isso. Ela tem que saber recompor. O camisa 9 e a camisa 9, eles têm que jogar pro time. Não podem jogar só pela sua artilharia. Então, o Internacional também tem um trabalho muito conjunto, um time muito coletivo. O Maurício dá, assim, uma sustentação de meio campo para a equipe, que é fundamental, com o Maimai, com a Juliana, com a Ju, e tem a Duda Sampaio, que é uma ótima atleta na bola parada. Também Fábio Simões leva o time, traz o time toda hora, assim, de muita movimentação. Milene Fernandes tá em todos os lugares do campo. Então, são times que são produtos para se analisar taticamente também. Então, o futebol feminino, a gente tem que analisar isso, falar sobre as características das atletas. Por exemplo, a gente tem poucos sites de scout, de estatísticas das jogadoras. A gente precisa ter isso. A gente tem isso no futebol masculino. Pois, eu vou até tirar uma dúvida com você que é muito louca. A gente sempre faz a entrevista no gramado ali, né? Muitas vezes. Tem coletiva, de fato, todo jogo depois? Não, nem sempre. Nem sempre. Né? É recente. Às vezes fala assim, vou juntar o técnico ali e manda no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, eu fiz o Arthur Elias quando ele foi campeão, né? Que ele foi lá depois. É muito comum. Mas nunca vou pra coletiva depois de um jogo. Alguns clubes falam assim, manda pergunta que a gente vai colocar numa coletiva e junta as respostas depois. Mas aí o assessor pega também, num canto, filma mas e tal. Mas coletiva, tradicional. Então, mas aí também, eu não sei também se é muito do clube, porque também às vezes organizar a coletiva tem que ter um número, acho que determinado de jornalistas. Não sei quantos jornalistas vão pros estádios pra fazer a cobertura, né? Tem um jornalista então, ou dois. Mas aí são os próprios veículos de comunicação que minimizam ainda um pouco a importância. Exatamente, são os veículos de comunicação que aí já não é muito clube, né? Se você, por exemplo, não tem como costume uma coletiva de imprensa pros técnicos, quem vai cobrir não vai nem se deslocar pra isso, sabe? Ele vai receber ali? Né? Vai receber no celular depois. Deslocar assim, não vai ter esse entendimento. Depois do jogo, vamos falar com o treinador, falar com as atletas. Você acha que tem que partir do clube?
Acho que sim, tem que partir Tá. organizar. O caminho também. certo é esse, então. Mas, cara, sempre tem. Sabe por quê? Tá. Assim, Eu não é como realmente no não masculino. sei. Não é como no masculino que vai ter Se ali. tem, se não tem. Band, Globo, Record, SBT, todos os portais possíveis, todas as sites possíveis. Não é assim. Até no masculino, já fiz coletivo do Santos aí, que a gente tava com 2, 3 mas pessoas. masculino também, eu já cansei de ver coletivo. Mas o que então, acontece? Muitas assim. vezes a coletiva Mas- acontece na hora da zona mista, todo mundo vai pra zona mista, todo mundo vai ficar sem falar. Mas o futebol feminino tem muitos trabalhos alternativos. A mídia alternativa é a que faz o futebol feminino sobreviver. Assim como, claro, a força da mídia tradicional e da TV aberta, por exemplo, que é um canhão assim, de audiência. Mas a mídia alternativa tá em todos os lugares. Então você vai sempre ter alguém. Vai sempre ter Eu vou alguém. ficar de olho. Do sabadão eu tô lá, eu vou ficar bem de olho nisso. Última pergunta que eu quero fazer pra vocês, porque ela tá precisando. Eu sei o que ela quer fazer. Ela precisa ir embora. Mas não precisa falar, hein? Mas já deixei no ar. Essa equalização aí do futebol masculino pro feminino, todas essas coisas que vem crescendo no feminino pra estar igual, tem um lado muito positivo, só que tem um lado negativo que a gente tem no futebol masculino que não tem ainda no feminino, que eu não vi, que é briga, que é cobrança, violência. Sim. Isso eu ainda não vi no futebol feminino. Vocês acham que isso um dia pode acontecer? Ou o futebol feminino vai conseguir ser ainda melhor do que o masculino nesse sentido também, de conseguir tirar isso da raiz, que é um negócio que no futebol masculino tá incrustado lá, e a gente... que é uma coisa para parar para se pensar, Sim. porque conforme a modalidade vai crescendo, as rivalidades vão crescendo, Sim. É a o camisa salário que vai importa, né? aumentando, o comercial vai aumentando, mas tem o lado negativo também, Sim. dessas confusões, das brigas, do fanatismo, da violência, que uma hora pode esbarrar no futebol feminino, e eu tenho muito medo que isso aconteça. Sim, eu acho... É difícil lidar com paixão, né? É difícil olhar para esse lado passional do torcedor e projetar em cima disso. Não sei como vai ser o futebol feminino daqui a alguns anos. Eu acho que a geração da Cici, por exemplo, na década de 90, não imaginava que agora a gente teria 36 mil pessoas no Beira-Rio assistindo a uma final. E 40 mil, mais de 40 mil na Neoquímica Arena, sabe? Para uma final em TV aberta, com todo o apoio possível, assim, no movimento incrível de rede social. Acho que na década de 90 elas não imaginavam que a gente teria uma hashtag invasão por elas, invadindo Não, o hashtag Twitter. nunca ninguém imaginou em nada na década de entendeu? 90. Nem se imaginava, nem se sabia o que era isso, né? Se hashtag era com H ou com R. Mas assim, então acho que daqui a 10 anos, eu não sei que cenário vai estar com... Porque são tantas transformações incríveis, em algumas lentas, algumas rápidas, que eu não sei o que projetar. Mas o futebol feminino, ele tem hoje um público muito amistoso, assim, Sim, sabe? isso, de quem família, ainda não foi cara. assistir... Eu acho que é muito jogo pra você levar seu filho, É uma você ver programação muito família. gostosa. Eu sabe? sempre que eu tô indo e eu vejo isso. Sim. E será que isso vai ser... Mas a rivalidade tem. A gente Então, viu isso tem. dentro de campo com as comissões técnicas brigando de Corinthians e Palmeiras. Então. Atleta brigando, assim. Empurrando o braço, puxando, xingando. Tem aspectos do futebol que você não consegue afastar. O Corinthians não quer perder pro Palmeiras nunca, nem o Claro, Palmeiras quer nunca. perder nunca pro Se tiver Corinthians. jogando bolinha de gude. Eu não sei se a briga vai chegar. Eu espero que não chegue. Mas a gente tem essa consciência de que futebol, ele tem alguns aspectos da cultura do Brasil, inclusive, que a gente... É difícil a gente lutar contra isso, né? Eu espero que não. Eu espero que continue esse clima amistoso mesmo. Eu aqui na acho arquibancada. legal a gente sempre reforçar isso para que essa Em qualquer maldição não esporte. afete Sim, também cara, é o futebol muito difícil, feminino. muito difícil. Porque quanta gente parou de gostar de futebol e consumir Se futebol por afastou causa do disso. estádio, né? Entendeu? Muita gente, muita gente, muita família deixou de ir, né? Então, espero que essa maldição não chegue no futebol feminino, né, meninas? E ó, sabadão, hein? Sábado, 2 da tarde, vou vender meu peixe, claro, na tela da Band, minha cobertura gigante. Sem haters, por TV favor. Sem haters, na tela da Band, assim, TV aberta, muito legal. A Yara tá desde esse comecinho, né, É muito lindo isso. do retorno do futebol feminino à Band. Eu fui contratada em 2020, vai ser minha terceira final pela Band. Então, assim, muito feliz pelo que a gente vem construindo, com a própria Yara também, que foi minha repórter em tantos jogos, né, na Band. É muito gostoso. Mas assistam, sabe? Sintonizem, né? Coloquem na Band. Olha que louco. Assistem Eu fiz a final. partida. Havaí, 2020? 2020, né? Qual foi a de 19? Foi Corinthians e Ferroviária, que a Ferroviária foi campeã. Então a gente tem... Eu fiz final Ferroviária, final Havaí, Que foi 2020. final Palmeiras 2021. e final Internacional. Então a gente teve finais diferentes, ou seja... Ela tá falando dos adversários do Corinthians. Do Corinthians. É. O Corinthians tá em Finalista nas todas, gente. últimas Tudo bem, a todas, gente tem tá? uma hegemonia. Mas a gente vê que não existe ali também. Existe um Corinthians, mas não existe uma sequência. Se a gente fosse fazer uma aposta, provavelmente seria uma Ferroviária e Santos pelo um caminhar aí que a gente sempre viu de tradição, história. de tradição. Mas não, a gente viu a Ferroviária uma vez
E a gente viu depois, nesse ano que a Ferroviária ganha, o Corinthians bate na Libertadores, né? É muito louco isso. Então Mas assistam, é muito legal por essa favor, diversidade. vem com a gente. Vai ser uma transição super legal. TV aberta, sabe? Acho que números legais. A gente tem audiências muito boas com o futebol feminino. Gente, não tem ninguém bobo. A Band não é filantropia, sabe? Não é ali pra fazer... Não é dó O futebol feminino dá audiência, São tem 2 público. horas numa grade TV aberta, 2 horas na grade TV aberta. É muito, mas é muita coisa, É uma sabe? fortuna. É uma fortuna. São 45 minutos mais acréscimos sem um break. Então, assim, isso de cada tempo, né? E depois volta pro segundo tempo de novo sem um break. Então, a Band não é boba, como a Globo também não é boba e foi atrás da competição, como a ESPN não é boba e foi atrás também. O Sport TV Essas também tá empresas transmitindo na TV não são fechada. bobas, porque elas têm toda uma análise de mercado muito grande antes de entrar numa parada, sabe? Então, assistam com a gente, vai ser muito legal. Estaremos na Neoquímica, lá da cabine, e com certeza é uma grande transmissão. Eu tô muito animada pra esse Eu sábado. vou lá te encher um pouco Pode de saco. Acompanhar, né? O futebol feminino, eu acho que a gente tá em reta Tem Libertadores em outubro. Vou estar lá, aí. né? Então, assim, que legal. quem já não me segue lá no YouTube, vai lá no Yara Fantoni, que eu vou postar tudo que tiver acontecendo lá na Libertadores Feminina. Vou participar desde o Media Day das jogadoras, desde o primeiro dia, assim. E vou viver um pouquinho desse futebol raiz da América, sabe? Sim. Que é muito legal, de conhecer as jogadoras ali desde o início. Então, eu quero passar um pouquinho pra vocês, né? Então, já Legal. puxando meu peixe, vai lá no Yara Fantoni, que a gente vai tentar passar. E também nas redes da Libertadores Fan. Que é, né, Sim, que é o feminino, sigam lá, não ficam só na Libertadores BR, vai pro Libertadores Feminina também, que é legal da gente fazer. E é isso, gente. É importante a gente acompanhar a reta final e tal, mas quando a gente acompanha o caminho inteiro, então você É que esse muito ano não mais acompanhou, gostoso, acompanhe desde o início, entendeu? Final de semana, leva seu filho no estádio. Às vezes, olha, fui fazer massagem ontem, minha massagista falou: Yara, o que você acha de eu levar meu filho na Neoquímica? Porque eu morro de medo, eu sou separada, e eu vou sozinha, só eu e meu filho. Eu falei, vai, aproveita o jogo do futebol Cara, feminino, o esse jogo do clima futebol amistoso e feminino vai. não É uma existe delícia, programa cara. mais legal pra isso também do Sim. que o clima é muito diferente. Sim. É muito amistoso, é muito gostoso, é legal pra caramba. Eu tô indo, sábado bom. eu vou estar lá. E Tá gostando, ele tá sentindo, ele tá lógico que sentindo a energia, tô tá gostando, lógico que tô gostando. Depois vê lá no Instagram lá. E, meu, obrigado, vocês são demais. Parabéns. Espero que eu tenha falado poucas besteiras. E eu Nada. sei que eu tô. me Não, tive uma colocando- aula com a Isa aqui, que agora eu vou abrir meu caderno Eu de acho história, muito legal entendeu? A gente poder, mesmo depois de velho, ir aprendendo, que a gente até morrer vai estar aprendendo, né? É verdade. Quanto mais cedo aprender, melhor, né? É verdade, é verdade. Não E tenham obrigada vergonha pelo de não espaço. saber e perguntar também, né? Exatamente, exatamente. E por que não tem mulher na Fórmula 1 pilotando? Isso é pra outro programa. que a gente vai Ih, isso fazer. rende! Vamos fazer outro programa. Topa? Vamos fazer? Vamos. Vamos chamar o Felipe Massa aí, vamos chamar uns Tem ex-pilotos. uma turma boa que a gente conheceu aqui que trabalha com Fórmula 1, que eu acho que pode É agilizar verdade. pra gente. Então depois a gente marca um outro programa desse aí, que agora eu quero estar com vocês direto aí. Eu gostei demais. Gente, obrigado. Sigam as meninas aí na Band, no Instagram, na Comembol TV, na Centauro, em tudo que Tudo. elas fazem. Tô olhando pra onde não tem câmera. E é isso aí. Esse foi o Deus Zebra. Fica aí de olho no canal de cortes também, que vai dar muito corte, muita repercussão bacana aí do que elas falaram aqui. E assiste tudo aí, pra vocês aprenderem um pouco mais sobre futebol feminino, seus pangaré. Um abraço aí, gente. Boa semana, até a próxima. Tchau, tchau.